O João Malheiras, Otávio Lopes e o Manuel Queiroz. Muito boa noite aos quatro. Otávio, 40 milhões pagos ao longo dos próximos anos é bater a cláusula de rescisão? Boa noite. Eu não percebo como é que um clube que é patrocinado por um Estado que é o Qatar. E eu comecei por ti, deixa-me explicar, porque a semana passada claramente estavam com saudades tuas, foste mencionado várias vezes ao longo do programa e por isso, para matarem as saudades, começo por ti. Mas não estavas outra vez com Covid. Eu não estava. Eu não percebo como é que um clube patrocinado por um Estado que é o Qatar, que tem milhões e milhões e milhões de euros, como é que o Porto aceita uma coisa desta? Não entra bem na cabeça. Se estivéssemos a falar de um negócio normal entre clubes normais, entre o Futebol Clube do Porto, tirando o City e tirando o PSG, a maior parte dos outros clubes são todos normais. Estes não são clubes, entre aspas, anormais, que são financiados por Estados, que é uma autêntica vergonha. Ainda hoje a Liga Espanhola fez entrar na Justiça Francesa uma queixa sobre o City e o PSG. Portanto, eu só não percebo como é que o Porto permite e aceita uma coisa destas. 40 milhões é a cláusula do Vitinha. Alguém bateu a cláusula, porque repara uma coisa. Nem o João Félix foi batido pelo dinheiro da cláusula. Portanto, a cláusula do João Félix eram 120 milhões de euros. O Benfica recebeu 112 milhões, 30 milhões primeiro, depois teve que fazer teve que fazer aqui umas gestões financeiras para ter o dinheiro todo, uma confusão normal do Benfica e quando mete o Mendes, etc. Portanto, mas neste caso aqui não se percebe como é que o Futebol Clube do Porto aceitou uma situação destas. Todos sabemos, e aliás os dirigentes do Porto já várias vezes o disseram, que o Futebol Clube do Porto precisa de vender. Fernando Gomes, o administrador financeiro, chegou a dizer, se não me engano recentemente, que o Porto tinha que fazer neste mercado qualquer coisa 70 a 100 milhões de euros em venda de jogadores. Segundo as nossas contas já irá em 75 milhões de euros, 40 de um, 35 do outro, já está em 75 milhões, ainda pode haver mais alguns jogadores que vão sair. Eu volto a esta ideia porque acho que é importante. Num clube que precisa desesperadamente do dinheiro, vender o Vitinha a prestações pagas a 3 ou 4 anos, não se compreende. O Porto precisa de dinheiro agora. A não ser que o Futebol Clube do Porto vá começar a fazer aquilo que fazem outros clubes, que é através de mecanismos financeiros, receber o dinheiro todo, pagando umas comissões, etc. Ainda hoje, se não me engano, hoje ou ontem, o antigo candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, José Fernando Rio, não é? José Fernando Rio, lembrou que na venda, se não me engano, do Fábio Vieira, mas não podemos esquecer que o Pinto da Costa fala muitas vezes em milhões, mas quando quando o Porto paga comissões, isto aqui sobe sempre muito, não deu a entender mais ou menos que nunca se sabe que comissões o Futebol Clube do Porto vai pagar. Percebes? Por isso que um clube que está com 40... Aqui não há dúvidas nenhuma, desculpa lá, interromper, paga o Jorge Mendes e ponto final. Foi ele que fez o negócio. Portanto, é o Mendes que vai entregar os 40 milhões Não é disso que estamos a falar. Para já, boa noite. A semana passada não estava cá, mas estava com saudades tuas também. Só para te dizer que o negócio do futebol, destes dois negócios do Futebol Clube do Porto, é o Jorge Mendes, não há mais comissões para ninguém. Sim, mas está bem, mas o Mendes é o senhor 10%. Pronto. É o senhor 10%. Qual é o problema? Se aceita? Mas quem falou na questão das comissões, que no Futebol Clube do Porto nunca sabe bem como é que é e que montante... Foi o senhor Fernando Rio, está bem, mas tem razão, mas isso é em relação a outros futebolistas que são contratados pelo Futebol Clube do Porto, que depois aparece sempre no relatório de contas. Nestes casos concretos, é Jorge Mendes, ponto final. Mas na transferência de Fábio Silva foi um pouco mais do que os 10%, não foi? Sim, mas isso foi o acordo que o Futebol Clube do Porto aceitou e que o Jorge Mendes propôs. E como é que tu sabes como é que é agora? Não sabes, tanto eu como tu não sabemos como é que é. O senhor José Fernando Rio, o que diz em relação às comissões, deixa entender que há muita gente a receber muitas comissões. Eu não sei quanto é que o Jorge Mendes nem quer saber quanto é que vai, porque ele fez o trabalho. Isso não estou... Eu quero saber. Tu queres saber também? Isso para mim pouco me importa. E acho que os sócios do Futebol Clube do Porto também querem saber, não é? Não quer saber dele, nem quer saber dos sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto, Manuel, tem-se visto nas últimas horas, desde este anúncio, tem mostrado muito descontentamento nas redes sociais, além daqueles pedidos diretos a Vitinha para que não saia. Há duras críticas à direção de Pinto da Costa por esta venda, associada naturalmente também à venda de Fábio Vieira. Entendes essas críticas por parte dos adeptos?
Boa noite. Entendo, porque o Porto não preparou os sócios para isso. O Porto na verdade, não fez a preparação como é costume fazer-se e como os sócios esperavam que se fizesse. Aquilo que o Otávio estava a dizer é tudo muito bonito, mas só há um problema, é que o Porto precisa mesmo de dinheiro e precisa do dinheiro, provavelmente, que entre nas contas agora para entrar nas contas de 21 e 22, que devem ser muito más, apesar daquilo que se sabe, de ter vendido o Luís Dias, ter vendido o Corona em janeiro. A pipa de massa ganharam a Liga dos Campeões? A pipa de massa, pois a pipa de massa que se ganha na Liga dos Campeões, grande parte dela vai para os jogadores. Que não ganharam. Desculpa lá, só para entrar na fase de grupo são 30 milhões. Se vocês acham que isso não é dinheiro... Está bem, é dinheiro. Mas a pipa de massa, quando comparado com o Benfica, no não passado está habituado a ganhar mais, não é? Certo, está bem, mas 30 milhões para um clube que tem a corda na garganta é muito dinheiro, acho eu. Não, e obviamente estavam a contar com isso. Mas... quer dizer, não há qualquer tipo de dúvida, o Porto precisa de dinheiro e, portanto, os negócios que aparecerem fazem-nos com certeza. Imagino que Sérgio Conceição esteja muito irritado com isso, mas ele já sabe que é assim. Desde que ele lá está, sempre foi assim. Os melhores jogadores foram... Jogadores que se destacavam durante a vigência de Também Sérgio não é Conceição, verdade. Também não é bem verdade. A maioria dos jogadores que se destacavam durante o consulado de Sérgio Conceição foram saindo. Como é no Futebol Clube do Porto, como é no Sporting, como é no Benfica, como é no Boa Vista, como é no Alverca, de qualquer clube português. Portanto, isso é um princípio de... Mas o Sérgio também não se pode... Tanto... Aliás, o Porto fez, na minha opinião, teve algumas más decisões estratégicas do ponto de vista dos jogadores. Estou a falar do Herrera, estou a falar até do como é que se chamava? Do Brahimi, do Marega, que deviam ter saído mais cedo, evidentemente, e que essas foram duas más decisões, na minha opinião. E disse na altura, não foi só agora. E, portanto, houve uma pandemia, que obviamente os clubes estão a pagá-la neste momento, porque no futebol não houve baixas de nada, não é? É verdade que as televisões pagaram o mesmo, ou perto do mesmo, mas durante muito tempo não houve bilhetes vendidos sequer, não houve ocupação dos Estados. Vamos dar um exemplo só concreto. Quando o Brahimi saiu, na época em que o Brahimi saiu, o Porto não foi campeão? Provavelmente sim, já não sei o que foi, talvez há 2 anos sim. Foi campeão. Sim, e portanto, não é, quando os jogadores chegam ao final do contrato e não querem renovar, e no caso do Brahimi, se não me engano, o Pinta Costa chegou a dizer que ele exigiu 5 milhões ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não queria pagar. Sim, não foi o Herrera que falou dos 6 milhões e tal. Pronto, está bem, mas também do Brahimi acho que também falou. Provavelmente também. Não é melhor tirar rendimento desportivo dos jogadores? Do que tentar vendê-los à pressa na penúltima época para ganhar algo. E depois ganhar 30 ou 40 milhões. Mas deixem-me também colocar esta pergunta isso que estão a fazer agora porque aqui temos um cenário... Desde que terminou o campeonato, noticiámos várias vezes a intenção do Futebol Clube do Porto em renovar com o Vitinha, precisamente para aumentar a cláusula de rescisão para 60 milhões, porque se antevia que alguém pudesse chegar ao Dragão com os 40. Esse processo não andou e já passaram várias semanas. Como é que explicas que o Futebol Clube do Porto, especialmente nestes processos de renovação, tenha tido dificuldades crónicas, quase? Boa noite, André. Boa noite aos meus parceiros de painel, aos seus telespectadores. E antes de mais qualquer outra referência, eu não posso deixar de dar os parabéns ao nosso companheiro Nuno Dias, porque foi ele ontem que trouxe aqui a novidade de que o Vitinha podia ir para o Paris Saint-Germain. Eu faço isto porque sabes que há muita gente que gosta de usurpar muitas informações que são dadas aqui e, portanto, esta, não há dúvida nenhuma que foi o Nuno Dias que levantou aqui a lebre de que o Vitinha podia ir para o Paris Saint-Germain e confirma-se em absoluto. Porquê é que o Futebol Clube do Porto não conseguiu renovar a tempo o contrato de Vitinha? É falta de disponibilidade dos dirigentes, falta de habilidade, capacidade de convencimento. Eu não estou tão de acordo com o meu querido amigo Manuel Queiroz sobre o facto do Futebol Clube do Porto não ter preparado
os associados para a eventualidade dos dois jovens futebolistas saírem, porque muitas vezes o segredo é a alma do negócio, muito embora se soubesse que o Futebol Clube do Porto só negociaria os dois jogadores pela cláusula de rescisão, o que não aconteceu com Fábio Vieira, que me deixa aqui um pouco surpreendido, até porque nestas questões... Mas nem sempre o presidente do Futebol Clube do Porto, quando diz que os futebolistas só saem pela cláusula de rescisão, isso não acontece. O Luís Dias também não saiu pela cláusula de rescisão. E tantos outros. Exatamente, tantos outros. A maioria, sim, o Hulk, sei lá, tantos outros, aquele defesa central que foi para o Atlético de Madrid, o Militão, por aí, essa gente toda. Mas isso é uma situação normal, porque eu também não acredito. Nós estamos muito... Há aqui uma realidade no futebol em Portugal que nos atira sempre às cláusulas de rescisão por uma razão óbvia. Só houve um dirigente em Portugal que fez fim-capé que queria a cláusula de rescisão e conseguiu que isso acontecesse. Foi o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Desculpa lá. A cláusula... Exercer a cláusula da rescisão... Posso continuar? Exercer a cláusula da rescisão era depositar 120 milhões limpos na conta do Benfica. E o que é certo é que o Benfica, desses 120 milhões, teve de pagar a comissão. Ponto. Mas não recebeu. Não recebeu? Desculpa lá, o Neymar, quando saiu do Barcelona para o PSG, depositou na conta do Barcelona 222 milhões de euros. Limpos! Limpo, ninguém pagou comissões, ninguém pagou intermediações. O futebol português tem as suas vicissitudes que nem toda a gente consegue explicar. A grande verdade é que já se fizeram uma série de comparações e o Benfica recebeu, pela contratação do João Félix, que tinha uma cláusula de 120 milhões, já foi dito aqui neste estúdio, não sei porquê, 102 milhões. Pronto, 102 e a cláusula de rescisão era 120. Amigo, mas tem que pagar... Não tem que pagar, não. Não tem que pagar. Vender um jogador para não tem que pagar comissões. Não tem que pagar não tem que pagar, ok. Desculpa. Ok. Quando não tem que pagar comissões. Quando um jogador exerce a cláusula de rescisão, não tem que pagar comissões. Não tem que pagar comissões. Não tem que pagar comissões. O clube que recebe não tem que pagar comissões. Não devia. Não tem que pagar. Desculpa lá. Não tem que pagar comissões. Desculpa lá. A verdade é que não é bem esse negócio. Tu vais cheio de força porque eu estive cá a semana passada. Eu já tenho exemplos de dar dezenas de exemplos. Então dá-me lá um exemplo de um clube. Neymar, quando saiu do Barcelona para o PSG, o Neymar depositou 220 milhões mas agora dá-me lá um exemplo. E não pagou um tusto de comissão. Mas agora dá-me lá um exemplo. Mas foi o PSG. Foram os outros. Dá-me lá um exemplo. Não é o clube que recebe. Dá-me lá um exemplo de um clube que tenha contratado um futebolista e que tenha sido uma negociação direta. Vou ter de passar a palavra ao João, porque ainda o quero ouvir sobre este tema, João, e peço uma resposta. Mas já te devolvo a palavra, João, sobre este tema. Deve Pinto da Costa esclarecer os adeptos, porque dias antes tinha dito só pela cláusula de rescisão, e já percebemos se é pago faseadamente, não é exatamente o mesmo. Eu, sinceramente, tenho algumas... Boa noite, antes de mais. Tenho algumas dúvidas que seja pago de forma faseada. Sobretudo porque do outro lado está o Paris Saint-Germain. Também eu. E porque se trata de uma cláusula de rescisão, independentemente de haver ou não haver comissão, presumo que haja, para Jorge Mendes, ou a empresa de Gestifoot de Jorge Mendes. Agora, eu tenho dúvidas e, portanto, penso que será dinheiro batido. Para já a informação que temos, naturalmente, estamos a acompanhar esses processos. Sim, mas eu continuo a duvidar, porque enquanto o Porto não disser que é assim, eu penso que será dinheiro batido. Agora, é evidente que para o adepto do Porto, neste caso, de repente, no curto espaço de 24 horas, a perceber que vai perder dois jovens, ainda por cima formados no Porto, que foram campeões europeus do escalão etário jovem, aqui há 3 anos ou 4, que este ano se afirmaram, sobretudo o Vitinha, até o Fábio Vieira entrou de forma mais intermitente, a despeito de ter tido uma influência enorme na temporada do Porto. Perdê-los no espaço de 48 horas, naturalmente que nenhum adepto fica satisfeito. Já para não falar no treinador, é evidente. Agora, um técnico sabe que estas coisas têm que acontecer. Em defesa do Porto, e não me compete a mim, é óbvio fazê-la, mas de facto a afirmação, creio que o responsável do setor financeiro, segundo o qual o Porto este ano teria que fazer qualquer coisa, creio que mínimo 70 milhões. E portanto eu penso que até ainda venderá mais um jogador. É a minha convicção, para além destes dois, ainda venderá mais um jogador. Deixa-me só correr esta notícia que me chegou agora. Desculpa, tu falaste 12 vezes que eu contei. É a primeira vez que eu estou a falar. Portanto, ao contrário. Pensei que já tivesse acabado. Não tinha saudades nenhumas tuas. Eu vinha aqui disposto a dizer que o Vieira portou-se muito mal contigo e que foi uma vergonha. O que eu acho, por exemplo, vamos falar mais adiante, certamente, na questão Henrique Araújo.
O Henrique Araújo tem, e hoje é notícia, o interesse do Real Madrid. E eu prometo, agora agora sou eu que vou ter mesmo de te interromper, e eu Não, só prometo para que vos dizer- vou dar a palavra novamente sobre este tema, até porque vamos também voltar ao Futebol Clube do Porto, até devido à polémica em torno de André Vilas-Boas. Vamos também falar de Mário Götze, que vai mesmo assinar por um clube alemão. O jornal Bild avança hoje que o médio está em negociações com o Eintracht Frankfurt. É tema em destaque a seguir ao intervalo. Da CM. Temos acompanhado ao longo do dia de hoje a transferência de Vitinha para o Paris Saint-Germain. Já aqui demos conta da intenção do Paris Saint-Germain pagar os 40 milhões de forma faseada. Chegam-nos agora informações de que o Paris Saint-Germain poderá pagar essa quantia a pronto, ou seja, bater literalmente a cláusula de rescisão de Vitinha. E Otávio vai ao encontro das informações também que tens. Sim, as informações que tenho é que o PSG bateu os 40 milhões da cláusula de rescisão. Já bateu os 40 milhões da cláusula de rescisão. Isto indica duas coisas. Uma, que o Futebol Clube, quando o jogador é batido pela cláusula de rescisão, o clube vendedor não tem de pagar um tusto a intermediários. Não tem de pagar um tusto a intermediários. Isto é o que quer dizer bater pela cláusula de rescisão. Bater a cláusula de rescisão também indica outra coisa. Portanto, no futebol, da maneira como o futebol está, são raros os clubes que, antes de apresentarem o dinheiro da cláusula de rescisão, não tentam entrar em negociações com os clubes vendedores. Isto poderá querer dizer que o PSG tentou entrar no entendimento qualquer com o Futebol Clube do Porto, tentando pagar menos dinheiro, e o que o Futebol Clube do Porto terá dito ao PSG: batam a cláusula de rescisão e o jogador sai. Mas explica-me uma coisa, se o dinheiro já foi transferido, ou se já há um documento, pelo menos, que valida essa transferência, tem ou não ser comunicado de forma quase imediata à CMVM? Em princípio, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Portanto, a confirmar-se nas próximas horas, nos próximos minutos, próximas horas, teremos novidades, nos próximos minutos, em princípio, poderá confirmar-se. Mas atenção, eu repito sempre isto, que isto no futebol português é o que há. O que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira. O que é verdade às 10 da noite, às 10h30, pode ser outra coisa qualquer. Isto é o futebol português. José Manuel Freitas, e lá está, são negociações das últimas horas. Poderá o PSG ter tentado, de alguma forma, negociar uma forma de pagamento faseada. Temos agora indicações fortes de que, ao bater o pé, o Futebol Clube do Porto terá conseguido mesmo os 40 milhões no imediato. Também vai no sentido daquilo que tens, das informações que tens recebido? Eu não tenho uma informação assim permita ser tão veemente como o Otávio Lopes. Eu só tenho a consciência de três coisas: que o Vitinha vai para o Paris Saint-Germain, que o Futebol Clube do Porto vai receber 40 milhões de euros e que o Jorge Mendes vai receber a sua comissão. Mas isso não quer dizer que seja o Porto a pagar. Interessa depois saber quem pagará essa comissão. Não há uma coisa. Tu trouxeste aqui um argumento que eu desconhecia e faço o meu meia-culpa. Eu não sou obrigado a saber tudo. Se tu tens se há informação, e também já recebi aqui alguém que me fez o favor de passar essa informação, de que normalmente o clube comprador é que paga a intermediação. A única coisa que eu sei é que Jorge Mendes vai receber a comissão dele. Se vai ser o Paris Saint-Germain, melhor para o Futebol Clube do Porto, claro, que recebe o dinheirinho todo. E se o Futebol Clube do Porto vender efetivamente o jogador, já vendeu efetivamente o jogador pela cláusula de rescisão, são 40 milhões que entram nas contas do Futebol Clube do Porto e ponto final. Direitinho, completamente ponto para a final. conta do Futebol Clube do Por Porto. isso é que eu digo e mantenho, e sempre mantive e continuo a manter, que o João Félix não foi vendido pela cláusula de rescisão, porque nas contas do Benfica não entraram 120 milhões de euros. Entraram 108 milhões de euros. E vamos continuar a acompanhar, até porque, a confirmar-se a qualquer instante, o Futebol Clube do Porto terá de comunicar à CMVM esta transferência. João, muito rapidamente, até porque temos muitos temas ainda pela frente, pergunto-te se entendes a irritação de Sérgio Conceição. O técnico saberá os problemas financeiros que o clube atravessa, se vocês comentam aqui, Sérgio Conceição também saberá. Porquê é que achas que fica irritado com estas saídas? Evidentemente fica irritado por se tratar de dois jogadores que são, ou foram, extremamente importantes na última temporada, que foi sucesso doméstico absoluto para o Porto, e por absoluto entenda-se com o triunfo no campeonato e o triunfo na taça. É naturalmente que é doloroso ver sair jogadores, ainda por cima tão novos e, portanto, suscetíveis de continuarem no Futebol Clube do Porto e contribuírem, digamos, para a consolidação
competitiva do clube. Agora, é óbvio que o Sérgio Conceição é um homem experimentadíssimo nestas coisas do futebol, conhecedor como poucos do seu clube, o Futebol Clube do Porto, sabe perfeitamente que a situação financeira do Porto, eu já disse aqui, o Porto, se fosse uma empresa normal, que não é, já tinha fechado as portas. Portanto, se fosse uma empresa normal, não é? Quer dizer, se dedicasse a qualquer coisa que não fosse o desporto. Evidentemente que não é assim. Quer dizer, no dia em que não houver Porto ou Sporting ou Benfica, eu arriscaria, passo a exagero, dizer que não existe Portugal também, não é? Portanto, são empresas entendendo ou concedendo a utilização deste termo, são empresas com características muito peculiares e, portanto, nunca terminam, independentemente de poderem ter resultados muitas vezes negativos ou negativíssimos, que noutras circunstâncias, repito, dariam para fechar as portas. Agora, Sérgio Conceição sabe disso naturalmente. A questão está em saber como é que o Porto vai compensar essas duas ausências, porque vai certamente fazê-lo ou tentar fazê-lo, e eu vou mesmo mais longe. Eu penso que as saídas do Porto ainda não terminaram. Portanto, haverá pelo menos mais um jogador que pode vir a sair do Porto para realizar o tal bolo que pretende, até porque não é só o dinheiro a entrar, há dinheiro que vai sair porque o Porto precisa de adquirir. A única nota, e que eu há pouco aconteceu o intervalo e, portanto, não tive tempo, sei que mais à frente iremos, pareceu-me, falar disso quando fizeste o lançamento. Por exemplo, o Henrique Araújo está de férias, mas o Benfica não está de férias. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje foi notícia em Espanha que o Real Madrid estaria interessado no Henrique Araújo do Benfica, o que eu compreendo perfeitamente. E tem uma cláusula de 30 milhões, portanto é muito curta. Agora, eu tenho a certeza que nesta altura, porque o Benfica não está de férias, já está tratada justamente. E o que me parece é que o Vitinha, tendo em conta aquilo que patenteou na última temporada e aquilo que era vaticinável no futuro ao serviço do Futebol Clube do Porto, porventura poderia, se é cláusula, ter uma cláusula superior a 40 milhões. Coisa que o Porto não tratou, ou se tratou, esbarrou num jogador, porventura já persuadido de que o seu futuro não passaria pelo Futebol Clube do Porto, antes por um grande clube europeu, como é o caso. Manuel, ainda sobre esta irritação de Sérgio Conceição, terá de encontrar naturalmente soluções para estes dois jogadores que foram Vitinha, titular indiscutível, Fábio Vieira muito utilizado. Numa dinâmica em que o Porto quer de facto encaixar dinheiro, não poderá fazer loucuras no mercado. Sérgio Conceição vai ter uma vez mais de descobrir dentro do Olival, de alguma forma, jogadores emprestados, que estiveram emprestados para construir o plantel? Vai ser desafiado novamente assim? Deixa-me dizer duas coisas. A primeira é que o Sérgio Conceição tem tido um desempenho extraordinário. A segunda é que ele não descobriu assim tantos no Olival. Quer dizer, os que ele descobriu eram os que lá estavam. E alguns que eram evidentes. E depois há algumas decisões que ninguém percebeu, acho eu, nem ninguém explicou nos últimos anos. Algumas, não sei se passaram também por ele, tenho as minhas dúvidas, mas que ninguém as percebeu, ninguém as percebeu. Mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, independentemente dos problemas que o Porto teve do ponto de vista financeiro, o Porto teve sempre equipas competitivas. Boa parte porque o Sérgio Conceição fez um extraordinário trabalho, estamos todos de acordo, porque daquilo que ele fez ao longo de 5 anos, primeiro ou segundo, sempre numa circunstância destas não são fáceis. Mas eu quero dizer... Sobretudo o primeiro ano, Manuel. Sobretudo o primeiro ano, mas sempre. O primeiro ano... Estavam noutros clubes, não é? Eu acho que há uma ideia que é um bocadinho desfocada daquilo que foi o primeiro ano. No primeiro ano o Porto tinha várias coisas boas. A primeira, tinha muitos jogadores bons, que vinham dos anos anteriores,
tinha uma equipa feita, era a equipa que estava feita, tirando o Marega, que foi que entrou nesse ano. Para concluir, por favor, para podermos avançar. E o Bacá já tinha estado no Porto, conheceu o campeonato. E tudo isso. E, portanto, e o Porto gastava mais dinheiro, até provavelmente, em salários do que os outros clubes. Deixa-me dizer só isto. Tu fizeste uma pergunta se o Porto vai ter que investir. O Porto, são informações que também me chegaram agora mesmo. Atenção ao João Vítor. O Porto já anda a tentar cheirar entre aspas, o João Vítor e o Enzo Fernandes. São dois alvos também do Benfica, são dois jogadores sobre os quais vamos falar mais à frente. Pelos vistos, há aqui uma disputa entre os rivais por estes dois jogadores. Já lá vamos. Para já, Mário Götze vai mesmo assinar por um clube alemão. O jornal Bild avança hoje que o médio está em negociações com o Eintracht Frankfurt. Recordo que Götze deu uma entrevista no início de junho ao jornal francês L'Équipe, na qual afirmou estar disponível para voltar à Alemanha se recebesse propostas. Isto numa altura em que já tinha um pré-acordo com o Benfica. A entrevista aliada a exigências de última hora fizeram Rui Costa desistir deste jogador de 30 anos. Já tinha um pré-acordo, José Manuel Freitas, mas deixou bem claro na tal entrevista ao L'Équipe, ou pelo menos deixou no ar, esta vontade de rumar à Bundesliga. Parece-te que o Benfica fez bem em não prolongar este caso, Mário Götze? Isto em Espanha tem um nome. Pesetero. O Mário Götze, que é um futebolista extraordinário, que podia ser uma enorme mais-valia para o futebol do Benfica, resolveu a vida dele à custa da possibilidade de ingressar no Benfica. E, portanto, percebo perfeitamente que... Mas achas que usou o Benfica para atrair outros clubes que no fundo, eram aqueles aos quais apontavam? Se a informação que chega é de que Mário Götze tinha um pré-acordo com o Benfica e, de repente, se atravessa um clube alemão que lhe dá a possibilidade de ele regressar ao seu país, e Mário Götze contacta ao Benfica porque quer mais dinheiro sobre aquele que já estava acordado, eu acho que serviu do Benfica para tratar da vida dele. Para mim não tem outro nome. Se a realidade é esta, quais são outros tipos de condições? Um prémio de assinatura maior, um melhor vencimento, 6 viagens por ano à Alemanha, uma casa com piscina, um Mercedes como motorista, se não estava nada disto acordado... Eu estou a fazer aqui, a elencar uma série de questões que os clubes em Portugal têm muito essa mania de dar tudo e mais alguma coisa aos futebolistas e depois têm grandes surpresas. Mercedes como motorista, essa eu não conhecia. Não, mas pode ter pedido. Pedir, e, portanto, pedir é sempre barato. Então, lá está. Se o Mário Götze tinha, que volto a dizer, um excelente futebolista, seria uma mais-valia para o futebol do Benfica e para a Liga Portuguesa, resolveria uma série de situações, digo eu, pela sua capacidade futebolística. E se tinha um pré-acordo com o essencial para ingressar no Benfica e de repente decidir para a Alemanha, porque lhe aparece um convite e volta atrás e diz ao Benfica que há aqui umas condições que não ficaram bem esclarecidas, para mim, pesetero. Zé Manel, se falaste aí numa coisa, pré-acordo, qual é o clube deste mundo que faz um pré-acordo com alguém? Eu estou-me amigo, desculpa lá. Eu não acabei de falar. Tu estás-me a interromper por alma de quem? Não, acabaste de falar. Foi. Não, acabei de falar, não. Tu vais falar de uma coisa que foi um pivô que esta senhora leu. Certo. Que fala em pré-acordo e, portanto, a partir daí eu cinjo-me ao pré-acordo. Eu também. Então agora fala o que tu quiseres. Não, eu vou dizer, se há efetivamente um pré-acordo, qual é o clube do mundo que nesse pré-acordo não põe uma cláusula indemnizatória? Sei lá, isso é perguntar ao Benfica, não é? Nenhum. Então, Quando se faz um pré-acordo com alguém, se esse pré-acordo se renuncia a esse promessa, isso é uma coisa diferente. Não, estou a falar de um pré-acordo. Se há um pré-acordo, há um contrato escrito. Mas a palavra das pessoas não vale nada, já neste mundo, já não vale nada. Mas eu não estou a dizer que eu não estou a pôr isso nesse prisma. Estar ali a pôr uma cláusula indemnizatória a assinar. Se há um pré-acordo que qualquer clube que faça um pré-acordo com o treinador ou com o jogador, se esse pré-acordo não é cumprido, há sempre uma cláusula indemnizatória. Sempre. Poderá ter sido um pré-acordo verbal. Então o Benfica comete um erro tremendo se faz um pré-acordo verbal com o jogador. Mas porquê que comete um erro tremendo? Desculpa, porque se tu fazes um pré-acordo com alguém, esse pré-acordo tem que ir escrito, não é cá 31 de boca.
É pré-acordo, é Não prescrito. ter querido assinar Estamos a falar de um nenhuma futebolista que foi documento vinculativo. Estamos a falar de um futebolista que foi campeão do mundo, que é um nome grande no futebol. Está bem, mas foi campeão do mundo, tem no currículo. Campeão do mundo, Mário Götze. Marcou. E tem outras coisas que conquistou. É um grande jogador. O Benfica parte do princípio que está a falar com uma pessoa de bem. Agora, se ele em cima da hora lhe aparece outro clube que lhe propõe não sei o quê, porque ele regressa à Alemanha. Depois, eu elenquei aqui uma série de coisas que eu não sei se é verdade. Ele até pode ter dito, não, eu quero um iate porque quero morar na praia e quero ir pela Baía do Seixal para o treino. Não sei se é isso. João, Agora, mas- que ele exigiu mais algumas coisas... João, estavas com cara de quem tem mais informações, não? Não, exatamente. Quer dizer, o que vou dizer é o seguinte: se é um pré-acordo, é porque não é acordo, é pré. E pré diz tudo. E, portanto, vamos lá ver. O Götze, para além de ter sido campeão do mundo e autor até do gol que do gol a Argentina, que infelizmente, para a Argentina. deu triunfo Não merecia ter perdido à aquele Alemanha, Mundial. foi há 8 anos, creio eu, o melhor jovem, o jovem mais promissor do mundo. Aliás, o prémio que... Há 8 anos. Sim, para aí, 7 ou 8. Então, o João O campeonato Félix do já mundo foi foi em há 3. 2014. O João Félix já foi há 3. O Renato 22 Seixas foi há 5. Vê lá, mas eu vou ver aqui a lista. Normalmente é mais Tem para aí cedo. 7 ou 8 anos. E, na minha opinião, tendo em conta esse facto, portanto, o jovem mais promissor da Europa, da Europa, do mundo, ganhou esse prémio, a carreira dele levantou algumas dúvidas, não é? Porque, agora, porque é que eu acreditava muito? É porque tinha sido treinado justamente por Roger Schmidt, não é? E, por outro lado, pelas conversas que tive, enfim, com algumas pessoas do Benfica. Não estou por isso em causa, mas de facto, à partida, não tinha desaguado nos últimos tempos no PSV Eindhoven, antes, enfim, num clube de outra dimensão. Seja como for, pela qualidade dele e também porque a minha convicção é que era o jogador que o Benfica efetivamente mais desejava. Pelos seus múltiplos predicados, pela forma como... E usou o Benfica, João? Admito que usei, possa ter... Ou pelo menos não excluo, quer dizer, não excluo essa possibilidade. Agora, deixa-me dizer o seguinte, se revela aqui alguma deficiência de caráter antes agora do que mais tarde. Portanto, ainda bem que não vem. Se é assim, espero que o Benfica Imagina que ele chega ao consiga... Benfica e não gosta dos balneários. Pois, não direi tanto, mas sei lá, outra coisa qualquer. De para o Seixal treinar. E portanto, espero, ainda bem que aconteceu nesta altura, porque assim não chegou a vestir a camisola do Benfica, espero vivamente que o meu clube garanta um jogador de características, digamos, aproximadas, que possa fazer um papel que à partida lhe estaria confiado, e deposito confiança no sentido de que isso venha efetivamente a acontecer. Poderá ser esse jogador João Mário, como dizia aqui o Zé, até porque já aqui dissemos vai manter-se no Benfica porque Roger Schmidt assim deseja. Mas, Manuela, confirmar-se que de alguma forma usou o Benfica, é o segundo mercado de transferências de verão consecutivo em que o nome mais sonante para ingressar no Benfica utiliza o Benfica como uma rampa de lançamento para outros destinos. Recordo Cavani... chegaram aqui à conclusão que Cavani usou aqui o Benfica para tentar atrair o Manchester United. É uma situação idêntica? Eu acho que não. Eu continuo a achar que o Cavani nunca esteve para vir para o Benfica, mas sou eu. E para bem do Benfica, aliás, como se tem visto... Pelo menos sabemos que o irmão de Cavani esteve a conhecer as instalações do Seixal, não é? Paulo Foltre também levou lá e tal. Eles estavam todos muito interessados em que o Cavani... Agora, Mas terá servido, pelo menos as notícias terão servido, não é? Os interesses de Cavani. Provavelmente que sim, embora não me parece que neste caso tenha sido assim uma coisa até, quer dizer, sempre se falou no interesse do Manchester United, e, portanto, foi para onde ele foi e era onde naturalmente iria desaguar, acho eu. O caso do Mário Götze é diferente por uma razão, porque era de facto o jogador que o Benfica queria como central no plantel, não é? Era, digamos, a estrela à volta da qual se iria formar o plantel e a equipa do Benfica. Portanto, Roger Schmidt, se agora acha que é João Mário... Eu não sei se acha, ele lança isso como...
aparentemente... A informação que temos é que quer ficar no manter plantel, João Mário no pode fazer plantel e a olhando coisa. para as características de João Mário poderá ser para a posição que iria eventualmente ser ocupada por Götze. Manel, não me leves a mal já agora. Nunca te levo a mal, terão João. curiosidade. Só Mário Götze vence o Mundial. Golden Boy, imagina, em 2011. E 11, pois era por isso que eu te Portanto, dizia até que mais não era tempo. 8. Já agora, Não era só 8, para tinha que ser. precisarmos do tempo, Não, pois por isso que eu 2011, só achei Renato que era Seixas. tarde demais. Ora bem, Não era isso que eu Renato estava a Seixas dizer, em é que tinha que ter 2016. sido antes disso. Exato. Normalmente em é antes 2016 disso. e João Félix em 2019. Sim, Portanto, pois em 2011 Sim, ele é pois era considerado o que eu te o estava a jovem mais dizer, eu não promissor do tinha a mundo. ideia, mas não tinha a 18 anos nessa certeza, altura. mas estava a Ok, dizer ele exatamente. 18 anos, pronto, ainda Foi são, mais, são 11 10 para anos. 11, sim. 11 anos. E, portanto, Mário Götze tinha essa. O Roger Schmidt conhecia-o, trabalhou com ele nos últimos 2 anos. Mário Götze aparentemente queria continuar a trabalhar com o Roger Schmidt, afinal. Não quer, não vai. Eu acho que é mais grave do que simplesmente usar o Benfica para... O Benfica, peço imensa desculpa, tem bastante mais apelo do que o Eintracht de Frankfurt. Não é? Tem bastante mais apelo. O Eintracht de Frankfurt não joga na Liga dos Campeões, não vai de certeza jogar... Não joga para o título. Não joga para o título. E não está fechado, estão a discutir ainda dinheiro, lá está. Sim, mas fechado. de facto essa entrevista que eu li e que ele tinha dado uns dias antes, que foi publicada no L'Equipe na semana passada, eu disse, aliás, lá fora, porque não falámos disto aqui, que me parecia que ele de facto não estava a pensar no Benfica, porque ele dizia, a meio da entrevista, que se aparecesse um clube alemão, ele iria já. E, portanto, não falou em aparecer um grande clube europeu. E no dia seguinte surgiram logo notícias de que o Benfica iria desistir desta contratação. Essa entrevista terá caído mal, naturalmente, também na luz. Daqui a pouco vamos também desenvolver uma notícia dada aqui em Alerta CM pelo Otávio Lopes. O Futebol Clube do Porto poderá tentar desviar Enzo Fernandes do Benfica. É alvo Enzo Fernandes do River Plate do Futebol Clube do Porto. Também João Vítor, central do Corinthians, está nesta altura a ser disputado por Benfica e Futebol Clube do Porto. Vamos dar mais detalhes mais à frente nesta ligador, para já dizer que a CMTV teve acesso a novas declarações de Fernando Madureira que contrariam aquilo que foi dito pelo chefe dos Super Dragões sobre André Vilas-Boas. O vídeo que vamos ver é de 2020, são declarações a um canal francês, em que Fernando Madureira disse mesmo que um dia Vilas-Boas voltaria ao Porto não como treinador, mas como candidato à presidência do clube. E o André vai ser para sempre um adepto do Futebol Clube do Porto. Um dia, quando voltar, acho que não será como treinador, será para ser candidato a presidente, mas está no coração de todos os esportistas. Não sei se foi Coimbra ou Belém, quase a acabar, estava 0-0 e mandou o adjunto vir ter comigo a dizer que queria que aqueles 10 minutos o pessoal começasse a cantar mais e a puxar pela equipa, e foi isso que nós fizemos e nós acabámos por marcar-nos, para também se perceber que o André sabe que o futebol não é só o que se joga dentro das 4 linhas, que toda a envolvência e que os adeptos também têm interferência sobre o resultado e sobre o desempenho dos jogadores e da equipa. E já hoje, Fernando Madureira acaba por fazer nova publicação, até recorrendo a um vídeo do programa Mercado aqui da CMTV, tem estado atento aos nossos programas, para dizer que mudou de opinião, efetivamente, em relação a André Vilas-Boas. Cá está a publicação, estava ali a Maria Anabel, que esteve aqui à tarde, e, como se pode ler na legenda, diz que mudou por esta ligação a Antero Henriques. Diz Fernando Madureira que é uma espécie de testa de ferro, um pouco na sequência daquilo que já tinha dito a mulher Sandra Madureira. Eu acho que a primeira leitura que Fernando Madureira está a fazer é a mesma leitura que eu acho que outros esportistas estarão a fazer. Porque, se bem me lembro, também não tenho essa ideia precisa, mas sempre fiquei com a ideia de que André Vilas-Boas manifestou desde sempre a intenção de um dia ser candidato a presidente do Futebol Clube do Porto, mas não contra Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, surgir num quadro eleitoral em que pudessem surgir, por exemplo, Vítor Bahia, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, ou qualquer outro dos candidatos que no último ato eleitoral concorreram com Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, a ideia que fica nesta altura é de que Fernando Madureira não aceita
ficar convencido de que André Vilas-Boas vai a votos, mesmo que vá o presidente do Futebol Clube do Porto. Depois, se outra das questões é a relação de proximidade, que também nunca foi desmentida. Eu sempre ouvi dizer, até quase me permito dizer, se Antero Henrique vai ter tempo para fazer tanta coisa. Trabalhar para o Paris Saint-Germain, estar no Qatar, ajudar o Sporting a fazer contratações e ainda tratar da candidatura de André Vilas-Boas, não sei se tem tempo para tanta coisa. Mas percebo que alguns adeptos e associados do Futebol Clube do Porto não entendam muito bem esta ligação de Antero Henrique com André Vilas-Boas, quando se diz que o Antero Henrique, e eu só vou dizer aquilo que tenho ouvido dizer, porque não sei, nunca trabalhei no Futebol Clube do Porto, não posso dizer isso, mas houve muita gente que ficou aborrecida com a forma como o Antero Henrique deixou o Futebol Clube do Porto e a sua forma de atuar nos últimos tempos. Portanto, do meu ponto de vista, se o enfoque nesta altura é comentar aquilo que diz Fernando Madureira por ser o líder dos Chupé Dragões, eu percebo que ele não esteja satisfeito com a candidatura de André Vilas-Boas, na presunção de que André Vilas-Boas antigamente iria a votos sem Pinto da Costa e que agora o que deixou entender é que vai a votos se Pinto da Costa se candidatar. Manel... Pronto, lá vai ela outra vez falar para mim. Mas vou dar Agora primeiro voz o Manel, ao fala-se Manel. a seguir para o Manel em vez de falar para mim. Havia a percepção de que Pinto da Costa era alguém próximo de Antero Henrique. Com esta posição de Fernando Madureira, percebemos que o Fernando Madureira é que não está próximo de Pinto da Costa. Como é que entendes, porque o ataque, se podemos chamar-lhe assim, de Fernando Madureira e da própria mulher é a Antero Henrique, até mais do que André Vilas-Boas. Alguém que supostamente é próximo de Pinto da Costa. Que é próximo de Pinto da Costa, continua a ser, que fez, nomeadamente, aliás, como é público, eles próprios dizem, a transferência de Luís Dias. E naquela altura, tanto quanto... Fernando Madureira, apelida de ruinosa. Sim, não foi um extraordinário negócio, mas a outra possibilidade que havia era pior, que era com o Jorge Mendes, e a comissão era bastante maior. E, portanto, o Porto até ganhou alguma coisa, e Fernando Madureira sabe disso de certeza absoluta, por ter sido feita por Antero Henrique. Antero Henrique continua a ser próximo de Pinto da Costa, continua a ser próximo de André Vilas-Boas. Estas declarações do Fernando Madureira e da mulher não as percebo, a não ser por fidelidade um bocadinho estranha e sem perceber as coisas ao presidente Pinto da Costa. Porque as pessoas não percebem sequer. Daí parecer um contrassenso, não é? Se estão a defender exatamente. Pinto da Costa, estão a atacar alguém próximo de Pinto da Costa? Ora, como é evidente, e, portanto, mas há contradições destas. É justo dizer que nem sempre ao longo do tempo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Fernando Madureira e muitos dos Chupé Dragões foram seguidistas em relação à direção. Nem sempre. Isso... a verdade seja dita, não houve muitos tempos em que foram bastante independentes e ainda hoje Pinto da Costa tem que lhes prestar alguma atenção. Mas estas declarações não percebo porque é que... Enfim, percebo que Pinto da Costa tenha dito porque achou aquilo que disse, na minha modesta opinião, analisando aquilo, é porque achou que quando o Vilas-Boas disse que tinha ficado aliviado por Sérgio Conceição ficar, retirou alguma importância ao Presidente, coisa que as pessoas talvez o próprio Presidente não gosta, mas não acho que tenha sido com a intenção disso. Há muita gente, quem fala no Futebol Clube do Porto, e gente com responsabilidades, na possibilidade de Pinto da Costa não terminar o mandato. Ele próprio, aliás, acho que não me vai desmentir, falou a várias pessoas antes das últimas eleições nessa possibilidade. E tem falado várias vezes de uma forma que não era normal. Praticamente em todos os discursos já fala da sucessão, não é? Exatamente. E quando eu cá não estiver, vão continuar a ganhar, e um dia não estarei cá e vocês vão... Tem sido recorrente, portanto, e dentro do Futebol Clube do Porto há de facto quem ponha essa hipótese, gente com responsabilidade e próximo de nem sequer terminar de não terminar o mandato.
João, como é que leitura é que fazes destas movimentações? Há André Vilas-Boas, que é desafiado por pessoas que acham que esta direção já não é uma solução para avançar e responde afirmativamente, dizendo que vai avançar com essa candidatura. Há esta posição por parte de Fernando Madureira, que é o chefe da principal claque, mas antes até desta pseudo-candidatura via redes sociais de André Vilas-Boas, há um ataque quase de Pinto da Costa a André Vilas-Boas também. Como é que... Mesmo ao remoque, vamos ver. Eu comparo um tanto esta situação à de Luís Filipe Vieira relativamente a Rui Costa. Quer dizer, Luís Filipe Vieira apregoou durante muito tempo que o sucessor seria Rui Costa, por acaso acabou por ser, mas pelas razões, enfim, que todos nós conhecemos, mas, como eu disse desde o início, jamais seria. E creio que os últimos tempos... mas foi o sucessor. Acabei de dizer isso, Manel, por razões não ponderadas por Vieira. Deixa-me só dizer uma coisa que há um bocado me enganei. De facto, o Eintracht vai à Liga dos Campeões. Está garantido, está no pote 1. Sim, claro. Vai até jogar a Supertaça. Não tem o apelo do Benfica. Mas Não tem. eu disse desde a primeira hora que não acreditava que Rui Costa fosse, pela mão de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. E eu permito-me ler aqui, isto sim, isto foi uma semana antes das últimas eleições para os corpos sociais do Futebol Clube do Porto. Declaração do presidente do Porto, na altura também candidato. João, estás a tapar o microfone também com o teu braço? No dia 31 de maio de 2020. Passo a citar, a propósito de sucessão, o António Oliveira é um deles, como o Vítor Bahia, o André Vilas-Boas ou o Rui Moreira. Qualquer um deles, se candidatasse, seria prestigiante para o clube. Como com eles estava tranquilo, não me candidatava. Diz isto, era candidato, estava uma semana das eleições, algo que eu também não acredito. Evidentemente que era candidato, mesmo que algum destes manifestasse o propósito de ser candidato. Agora, o que me parece é que aquela declaração de Pinto da Costa de há 48 horas, dizendo, ainda por cima mentindo, dizendo ou deixando no ar que André Vilas-Boas, e precisou aquela a questão da cadeira do sonho, que de facto é uma expressão do André Vilas-Boas. Mas que leitura é que fazes dessa gafe? Porque no fundo fala de campeonato, poderia estar eventualmente a pensar na pré-época, não é? Também pode ter sido a gafe nesse sentido, mas parece que foi intencional, foi uma gafe completamente intencional, porque de resto é sabido, e que quem anda, enfim, aí nos bastidores, sobretudo a norte, sabe que André Vilas-Boas não tem escondido cada vez com mais clareza o propósito de se candidatar à presidência do Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Presidente do Porto, por mais que nas suas intervenções, ainda ontem eu, por exemplo, ouvi Jaime Pacheco, que foi campeão europeu do Porto, dizer que nas comemorações do 35º aniversário do primeiro título europeu do Porto, que o discurso de Pinto da Costa lhe pareceu um discurso de despedida, quer dizer, um discurso de sucessão. Bem, foi o Jaime Pacheco a dizê-lo, portanto, estou aqui a citar. Mas, e o Manel está a dizer mais ou menos o mesmo, aqui, o Manel Queiroz, não é? Agora, eu não vou tanto por aí, enfim, não tenho elementos que me permitam dizê-lo. Agora, o que me parece é que, de facto, o Presidente do Porto, o atual Presidente do Porto, não quer André Vilas-Boas como sucessor. E senão não tinha feito essa intervenção, que é claramente para criar também não quero manter, obstáculos. apesar daquilo que o Manel disse. E Mas aqui o Antero aqui não está em equação. Aparente mudança de posição em relação a André Vilas-Boas? Ora bem, com esta última declaração, o Pinto da Costa derreteu o André Vilas-Boas. Ao lembrar que ele estava na cabeça, no trono, e depois com a gafe que está ali, que preferiu deixar o Porto... O Porto teve que ir buscar à pressa, se não me engano, o João Ferreira para treinar a equipa. Portanto, derrete... Não foi nada, foi o Vítor Pereira. Foi o Vítor Pereira que era adjunto e o Porto... Não engano não, o que és agora? É um engano inadmissível. É inadmissível, mutanas. Achas que tem tudo na cabeça? Computador, ok. Continuando. Inadmissível. O Pinto da Costa o Porto recebeu 15 milhões de euros, derreteu o André Vilas-Boas. Agora, isto é a minha leitura, vale como a dos outros.
O Rui Moreira está lá sossegadinho na Câmara Municipal do Porto. O António Oliveira fala-se, mas António Oliveira nunca será candidato. Está a gozar a reformazinha dele, na boa vida. Reformazinha? Está muito ativo, E, portanto, com a reforma qualquer. Quem dos putativos candidatos a sucessores do Pinto da Costa há de defender um que já lá está. Portanto, achas que vai apoiar o Que é Vítor Bahia? Vítor Bahia. E como houve o André Vilas Boas é um perigo para o Vítor Bahia, Pinto da Costa já começou a fazer a cama. Pinto da Costa já tinha prometido que não se iria intrometer nesta questão, não é? E o que é que interessa? Agora que Pinto gostava da Costa de, fez? André, eu gostava de saber, porquê é que o Vítor Bahia é um perigo para o André Vilas Boas? Porque se o Vítor contrário. Bahia for a votos com o André Vilas Boas, o Pinto da Costa quer uma sucessão pacífica, quer uma sucessão com o senhor indicado por ele, embora nunca tenha dito que, mas nos mentideiros, com certeza, que apoia o Vítor Bahia, e que o Vítor Bahia vai fazer exatamente a mesma coisa que fez Rui Costa, isto é, vai ter na direção do Futebol Clube do Porto os mesmos que lá estão agora, exatamente como Rui Costa fez em relação à direção de Vieira, uma ou duas modificações. Tens E, mesmo portanto, uma bola de é cristal. começar a atacar. Não, desculpa lá, é uma leitura contra qualquer. Quer dizer, Parabéns. quando o Parabéns, Pinto da Costa, parabéns. passado pouco tempo, de dizer que ficava contente com 4 candidatos, eu não sei quem mais, Pinto da Costa, como te disse, já percebeu que o Rui Moreira está na Câmara, já percebeu que o António Oliveira se mete nisto, e Daqui a como eu já 2 cá anos. tenho o meu Ainda candidato. estará na Câmara daqui a Como eu 2 já anos. cá tenho o meu candidato. Calma aí, se ele nem sequer acabar o mandato. Eu também tenho estas informações, como acabou de dizer o Manel. Se não acabar este mandato aqui, é evidente que o Rui Moreira ainda está na Câmara. Ou não? Ok, está, está bem, mas não, isso não não, está, não- continua, isso não continua, invalida não que, está. que na altura certa haja um voto eleitoral. Pode haver aqui uma transição com alguém que já está na direção, mas há de chegar o dia das eleições, ou O que eu não? te digo é o seguinte. Se o Vítor Bahia, quer se queira, quer não, já está na direção, é o sucessor designado ou aquele que Pinto da Costa quer como presidente do Futebol Clube do Porto. E, portanto, há que ir derretendo aqueles que se candidatem. E ainda por cima, o André Vilas Boas cometeu o deslize de não dizer aquilo que todos dizem que quando querem ser candidatos ao Futebol Clube do Porto. Eu serei candidato ao Futebol Clube do Porto, desde que o mestre, Pinto da Costa, não se candidate. Em relação às declarações como é que chama lá o Fernando macaco? Madureira. Portanto, em relação às declarações do macaco, é evidente que a voz do chefe, depois do chefe fazer a atchim, o outro tem que vir com o paninho para limpar todo. É evidente que o macaco tem que vir logo a seguir ajudar o Pinto da Costa, dizer que o André Vilas Boas é o testa de ferro do Antero Henriques, depois do Futebol Clube do Porto. É ao contrário. O Antero Henrique é que é o testa de ferro do Vilas Boas. Sim, é isso, vai dar ao mesmo. Fazer a ligação entre os dois. Não, é bem a mesma Fazer coisa. a ligação entre os dois. Digo Depois eu. do Futebol Clube do Porto ter dito, quando o Antero Henriques saiu, que foi um profissional, uma dedicação e disponibilidade ímpar no Futebol Clube do Porto. Depois de Antero Henriques ser elogiado quando sai do Futebol Clube do Henrique há Porto. pouco também cometia E o que é que o Antero Henrique, fez depois de ter saído do Futebol Clube do Porto? Isso é outra história. É outra história. Isso é outra história. Então, mas, Isso é... se o Antero Deixa eu falar uma coisa. Henrique, se o Antero Henrique colabora na ida para Alvalade, dois Qual é o futebolistas problema? que o Futebol Clube E do qual Porto... é o problema? Qual é o problema? Ok, pronto, para ti não Qual é o problema? Se fosse eu a dizer isto, era problema. Não, Como és tu? desculpa, Óbvio. é um profissional. Saiu do Futebol Clube do Porto. É um profissional como outra coisa qualquer. Agora também, o Futebol Clube do Porto também tem o poder Pronto, ok, de limitar ok. aquilo que as pessoas fazem no futuro. Pelo amor de Deus, José Carlos. Portanto, Zé Carlos. resumindo, há que reforma hoje. derreter todos os que apareçam no caminho da Vítor Bahia. O primeiro passo foi dado pelo chefe, Pinto da Costa. O segundo, para aquele que diz à amena Mas, praticamente portanto, tudo. André, eu não te quero prejudicar a tua liderança, que é sempre Vamos ter de avançar, altamente mas, profissional. Não, mas é que o Otávio já sabe que na presunção de que Jorge Nuno Pinto da Costa vai abdicar... Não foi eu que disse, foi o Manel que falou nisso. Não é nada disso. Não, mas tu já sabes que é o Vítor Bahia que vai avançar. Não, é... Vamos lá ver. Já sabes que é o Vítor Bahia. Assim como o Vieira, independentemente de tudo aquilo que vocês disseram, Sim, mas meteu o sucessor na direção do Mas é Benfica. que Jorge Nuno Pinto da Costa Desculpa lá. nunca disse que o Desculpa lá. Vítor Bahia Desculpa lá. seria o sucessor. Mas nunca disse. Pois não. Não precisa dizer. Há aqui uma diferença. Não precisa dizer. Meteu na direção. Mas Não o que é que precisa. tem a ver uma coisa com- Porquê é que não meteu o Rui Moreira na direção? Porquê é que não meteu o António Oliveira Porquê é que não meteu o António Oliveira na direção? O Rui Moreira está no Conselho Superior e é Presidente da Câmara do Mas está no Porto. Conselho Superior. Mas quantos administradores tem o Futebol Clube do Porto? Só tem o Uma Vítor coisa, Bahia? O Vítor Bahia foi metido na direção do Futebol Clube do Porto
É a minha leitura. Com o fito de ser o sucessor de Pinto da Costa. Não é acho a nada, tua por leitura. acaso não acho nada, Otávio. Vamos, Olha, o Manel não acha. daqui a pouco vamos são também opiniões. falar do tema que está a passar já no rodapé em alerta, um tema trazido pelo Otávio Lopes. O Futebol Clube do Porto entrou na corrida por Enzo Fernandes, alvo do Benfica. Sabemos que Rui Pedro Brás vai fazer nova viagem à Argentina para tentar convencer este médio do River Plate. Há agora esta informação para a qual vamos olhar mais daqui a pouco com mais detalhes. Para já olhamos para a polémica sobre o número de títulos nacionais dos três grandes. O Sporting vai propor que um terceiro parecer seja discutido na Assembleia Geral da Federação no próximo dia 29. Esta Assembleia Geral tem como objetivo apurar o número de títulos conquistados entre 21 e 38 durante a vigência do Campeonato de Portugal. O Sporting reclama mais 4 títulos nacionais, ou seja, 23 em vez dos atuais 19, mas nenhum dos pareceres que vai estar em votação corresponde a estas expectativas. O Sporting quer que um terceiro parecer, que dá razão às pretensões do clube, seja debatido. A CMTV sabe que o Sporting já iniciou diligências junto da Federação para que este parecer realizado pelo historiador Ramada Curto seja tema no dia 29 de junho. Vão a votos para já, Manuel, 2 pareceres, sendo que... Por exemplo, no parecer 1, até quem beneficia mais é o Futebol Clube do Porto, não é? Sim. O parecer 1 é o do Francisco Pinheiro, acho eu. Não é, Otávio? É. Eu sou muito a favor do... Não, é o parecer 2. Eu sou muito a favor do que defende o Francisco Pinheiro. Já agora, explicando rapidamente, no parecer 1 há esta alteração no número de campeonatos, no parecer 2 os 3 grandes só tinham alteração no número de taças. O número de taças, exatamente, porque o campeonato de Portugal anterior correspondia a uma prova muito mais próxima de uma taça de Portugal do que outra coisa. E, portanto, eu sou muito daquilo que pude ver. Parece-me que é o que o Francisco Pinheiro que tem mais razão e é aquilo que, do ponto de vista do que é a tradição, do que tem sido a tradição ao longo dos tempos aqui e que tem sido aceito sempre, ou até a Bruno de Carvalho estava aceito. Até Bruno Carvalho aparecer. Pronto, está desde bem. 1939-40 que o Sporting luta para que seja reconhecido aquele Otávio, Ok. eu não estava cá em 39, portanto, 40 também não. Eu também não. Analise documentação que isso está lá. Acho que é muito o que está em causa. Admito que haja outras ideias sobre isso. Eu não me parece que possa haver uma interpretação tão dispar dessa em relação ao que são campeonatos nacionais. Otávio, para ter estes 2 pareceres, a Federação recorreu a órgãos independentes. Achas que agora vai aceitar que um parecer trazido por um dos clubes interessados possa ir à votação? Repara uma coisa, se há pareceres, independentemente de onde eles venham, eu não vejo razão nenhuma para que os pareceres que existem sejam levados à Assembleia Geral. Mas, ponto prévio, eu acho que a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol não tinha que se meter nisto. Não tinha que se meter nisto. Quem tinha que resolver isto era a Federação Portuguesa de Futebol e ponto final, parágrafo. Resolveu ao 80. Ponto final, parágrafo. Ora bem, vamos lá. Em relação aos pareceres, eu li hoje com atenção o parecer do Francisco Pinheiro, que falou o Manuel. É a opinião dele. Portanto, é o parecer em que o número de campeonatos não seria modificado. Atenção, o professor Francisco Pinheiro tem obras, tem obra publicada sobre essas coisas. Curto, não? Não conheço. O Ramada Curto, o historiador Ramada Curto, também é obra, também é um historiador reconhecido, etc. Portanto, o Francisco Pinheiro faz um trabalho interessante, mas eu não estou de acordo nem com o parecer do Francisco Pinheiro, como eu já disse aqui, sempre defendi aqui, nem com o outro parecer dos senhores lá das outras universidades, nem com o parecer 1, nem com o parecer 2. Isto porquê? Entre 1921 e 1938, se não me engano, a prova mais representativa do futebol português era o Campeonato de Portugal. Entre 1921 e 1934 era a única prova que existia.
Se era a única prova que existia, não há razão alguma para que o vencedor dessa prova, fosse ou não fosse por eliminatórias, não seja considerado campeão nacional. Não vejo nada. Que eu saiba, o único país que fez isso foi a Espanha. Porque a Alemanha, a Holanda, a Itália não fizeram isso. Os primeiros campeonatos foram disputados exatamente como o campeonato português, por sistema de eliminatórias, e hoje são reconhecidos campeões. Eu preciso de explicação, ainda falta aqui uma parte. Pior por exemplo, falta aqui uma parte. Nós vamos perder aqui em grandes pormenores. Não, mas eu não vou ter pormenores. Sem termos os pareceres para que as pessoas pudessem consultá-los de Sim, forma mais exaustiva. mas eu não estou a falar de pareceres. Eu não estou a falar de Eu pareceres. pergunto, para ti, o parecer que corresponde à realidade é o que o Sporting quer levar à O votação? parecer que responde à realidade é aquilo que o Sporting leva. Isto porque, deixa-me só acrescentar mais uma coisa. Entre 1934 e 1938 houve um chamado Campeonato da Liga. E o que é que a Federação fez nesse Campeonato da Liga? Amputou Portugal. Tirou o norte de Portugal, tirou o sul de Portugal, onde havia um campeão, o Olhanense, tirou as ilhas e fez um campeonato, a primeira tal Liga, o Campeonato da Liga, com 8 equipas. Não eram representativas de Portugal. E querem dar o título de campeão nacional a quem venceu essa prova. Mas essa prova era disputada antes do campeonato da Liga e os clubes que disputavam essa prova classificavam-se depois para a prova mais importante, que era o Campeonato de Portugal. Por isso não há razão nenhuma para dar o título de campeão nacional a 4 campeonatos da Liga que foram feitos por convite, e em que numa primeira fase, não, quase sempre, amputaram o norte de Portugal, amputaram o Algarve e amputaram as ilhas. Amputaram o norte de União que o Porto jogou. Bom, mas o norte de Portugal parava no Porto. Muito rapidamente. Como benfiquista, no qual é a tua posição? Deve mexer-se nos números que já estão atribuídos? Não é falarás também no prisma do benfiquista. Não é só como benfiquista, é também como historiador, porque eu tenho vários livros publicados, verdade que a esmagadora maioria sobre o Benfica, que teria agora que alterar o texto em praticamente todos eles, porque se houver aquilo que eu chamo revisionismo histórico e que é absolutamente inadmissível. Desde logo porque há uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol que tem 80 anos. E não é ao fim de 80 anos que se faz esta alteração. Nem pouco mais ou menos. Acresce o seguinte, só para as pessoas terem noção. O primeiro campeonato de Portugal, que equivale, claro, a uma taça de Portugal, e que se disputou durante alguns anos, a primeira edição é disputada apenas por 2 clubes. Pelo Sporting e pelo Porto. O Sporting ganha 2-0 aqui em Lisboa, vai perder ao Porto 2-1, não valia os golos fora, e há uma finalíssima em que o Porto ganha após prolongamento 3-1. Só estes 2 clubes. Veja-se o ridículo, só 2 clubes. Acresce até isto. Era para ser só um jogo em Coimbra e foram lá os dirigentes da Federação e verificaram que não havia condições, já que era pelado naturalmente, mas até o próprio pelado não tinha, daí que se disputasse um aqui, em Lisboa, outro no Porto. Na segunda edição, outra rábula, que é a seguinte, o Sporting, olha, ganha esse, o Sporting ganha e só joga a meia-final e a final. E a final com a Académica. A Académica faz 4 jogos. Joga os oitavos, os quartos, as meias e a final. Isto faz algum sentido? 3 anos depois, o Marítimo é campeão. Marítimo, do Funchal. Ora, para que se saiba, o Marítimo não jogou os oitavos, nem jogou os quartos. Sabe? Porque já a Madeira é longe e tal, não há jogos na Madeira. Só joga a meia-final e a final. E jogou a final e ganhou. Por acaso ganhou ao Bolonenses e foi campeão. Ou seja, um campeonato implica... E aí os espanhóis têm o mesmo entendimento que eu tenho, não é? A Real Federação Espanhola. O campeonato, eu pergunto, o primeiro e o segundo ainda podemos saber porque há finais, mas quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o sexto? Mas, se esta proposta do Sporting fosse avante, era retirado, por exemplo, o título da segunda divisão, por exemplo, ao Boa Vista. O Boa Vista perdia um título nacional que tem, para além do título de primeira já, este século. Era retirado. E é uma injustiça. Mas... o campeonato da Primeira Liga, esse sim,
que teve 4 edições, a primeira ganha pelo Futebol Clube do Porto, portanto essa coisa banhou a norte, o Porto que eu sabe é do norte, e ganhou a primeira parte edição. norte de Portugal acabava no Porto. E ganhou a primeira Acabava no edição, Porto. e as outras 3, isto é que dói, foram ganhos pelo Benfica. Fez ali um tri. Este sim era um campeonato que eram todos uns contra os outros. Porque mesmo a questão de convite, João, já agora aproveito para começar. dizer que quando começou a Liga dos Campeões, a Taça dos Campeões Europeus, antecessora agora da Champions, o Benfica foi campeão nacional e quem participou foi o Sporting, que é convite da UEFA. Muito foi bem. a convite. E já vou também A ouvir convite, o José portanto, Manuel convite não é uma Freitas coisa tão sobre esquisita. este E só para assunto. terminar, João, temos mesmo de avançar. Vamos também falar nesta Eu digo ligador. utilidades. E sabes qual é a utilidade? Deixa-me dizer isto. João, temos mesmo de avançar e eu já te vou dar a palavra novamente. Vamos também falar nesta ligador isto é muito importante. sobre as novidades no negócio de Ricardo Horta, que poderá cair ainda esta semana. O Braga recusa ouvir nova proposta do Benfica. Novidades a seguir ao intervalo. O Futebol Clube do Porto poderá ter entrado na corrida por Enzo Fernandes, alvo do Benfica. É um tema que vamos falar já a seguir, mas João, como prometido, disseste que tinhas também informação importante a acrescentar sobre o tema da discussão dos títulos. Muito obrigado. Boa discussão. Muito obrigado por me dares esse minutinho, é apenas isso, porque acho que é relevante. É que o Sporting, com este afã de conquistar títulos que há 80 anos já estava decidido por esta mesma federação que não lhe seriam atribuídos, esqueceu-se de uma coisa que é uma preciosidade. É que considera que Fernando Peiroteu é o melhor goleador da história dos campeonatos nacionais. E só depois Eusébio, disputando claramente campeonatos, com 319 golos. O Eusébio. O Peiroteu 330, mais ou menos. Ora, retirando aquelas 4 edições que o Peiroteu disputou do campeonato da Primeira Liga, esse sim é um campeonato, porque todos contra todos, e entendendo como campeonato, o campeonato de Portugal, o Peiroteu deixa de ser o melhor marcador da história dos campeonatos nacionais, passando a ser o Eusébio. Portanto, até é uma benesse para o Deixa-me Benfica. só corrigir o João Malheiro. Deixa-me só corrigir o João Malheiro. Rapidamente. O Peiroteu apenas participou numa edição desse campeonato da Liga que marcou 34 golos. É verdade, sim senhora, que o Peiroteu só participou na 37-38, mais nada. Mais nada. Só participou no campeonato da Liga, só participou em 37-38, marcou 34 golos. Rigorosamente mais nada. Perdendo esses 34 golos, é verdade, o Eusébio passa a ser o melhor marcador de Portugal. Quero dizer mais 2 coisas. Uma, quando eu disse que nos campeonatos da Liga Portugal foi amputado, o campeonato, as equipas por convite, participantes nesse campeonato da Liga, que foi uma experiência que a Federação Portuguesa fez a ver se aquilo dava e deu, portanto foi uma experiência, daí pode-se tirar que foi uma liga experimental. O Francisco Pinheiro, um dos autores do parecer, diz que a palavra Liga Experimental nunca aparece, mas aparece em vários delegados da Federação, em várias comissões, a palavra experiência. Fizeram uma experiência aí, mas que a prova principal continuava a ser o Campeonato de Portugal. Quando eu digo que Portugal foi amputado, parava no Porto. O Vianense, por exemplo, que participou em várias edições do Campeonato de Portugal, não pôde jogar. O Marítimo, que tinha sido campeão de Portugal, não pôde participar. O Portimonense, o Olhanense tinha sido campeão de Portugal, não pôde participar. Só mais uma coisa. Rapidamente, por favor. Rapidamente. Em Itália, por exemplo, que também foi disputado os primeiros campeões, em Itália, na Alemanha, nos Países Baixos, são todos reconhecidos como campeões nacionais. O primeiro título do campeonato italiano foi disputado apenas por 4 equipas e os jogos foram todos no mesmo dia. E nunca retiraram o título. Só, como te disse, só a Espanha é que fez isso. Mas com os erros dos espanhóis pode muito bem. Agora, Itália, Alemanha, Países Baixos e outros países mantiveram os espanhóis. Vou manter a conversa contigo porque há pouco disseste aqui e avançámos com essa informação de que o Futebol Clube do Porto ter-se-á intrometido na corrida por Enzo Fernandes. João Vítor. Enzo Fernandes e João Vítor. Portanto, as informações que eu tenho é que o Futebol Clube do Porto está... Se bem que João Vítor já tinha sido apontado como alvo do Porto, não é? Sim, pronto. A novidade aqui será o Enzo Fernandes. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que o Futebol Clube do Porto, com este encaixe de dinheiro e com a eventual pressão que Sérgio Conceição está a fazer para que a equipa seja reforçada, o Futebol Clube do Porto começou a interessar-se pelo João Vítor e pelo Enzo Fernandes.
Neste momento apenas há o interesse, mas no passado já houve várias, entre aspas, guerras Futebol Clube do Porto-Benfica, em que por umas vezes ganhou o Benfica, outras vezes ganhou o Futebol Clube do Porto. Por isso, desta vez, vamos ver se não está aqui, se não começou aqui uma tremenda guerra entre o Futebol Clube do Porto por 2 jogadores que o Benfica está interessado. José Manuel Freitas, daquilo que sabemos, Rui Pedro Brás, se não está na Argentina, estará a caminho da Argentina, está na América do Sul a tratar vários dossiês. Posso dizer que está na Argentina. Muito bem, então, já estando na Argentina, é para tratar especificamente deste negócio com o River Plate. As coisas estarão ainda também por acertar, mas é sobretudo com o jogador que o Benfica quer acertar este negócio. Parece-te que esta intromissão, se podemos dizer assim, do Futebol Clube do Porto poderá dificultar ainda mais o negócio ao Benfica? Eu acho que o Futebol Clube do Porto vai encontrar, caso esteja a intrometer no negócio, as mesmas dificuldades que o Benfica está a encontrar. Primeira questão, o Benfica está disponível para pagar os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão. Segundo a informação que eu tenho, o Rui Pedro Brás tem carta branca para dizer ao River Plate: estão aqui os 20 milhões de euros para ficar... E já vais desenvolver essa ideia, José Manuel Freitas, mas para já vamos conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite. Boa noite. Há novas imagens que mostram o momento em que uma amiga de Igor Silva foi agredida na noite do homicídio. A jovem tentou ajudar Igor e foi espancada, tendo ficado em estado grave. Todas as imagens para ver no Jornal da Meia-Noite. Está em prisão preventiva o suspeito de matar um homem usando um pau com pregos e um pedaço de vidro. Este crime aconteceu em Lagos e vamos dar-lhe todos os detalhes destas agressões violentas. António Costa defende que os problemas nos hospitais vão ser resolvidos e mantém a confiança na Ministra da Saúde. Marta Temido foi hoje ouvida no Parlamento. Faremos também um raio-x ao Serviço Nacional de Saúde, fazendo a lista atualizada das urgências que estão abertas e fechadas. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o Orçamento do Estado, mas com recados para as contas de 2023. O Presidente da República espera que o próximo documento seja aplicado com mais certezas. É também um dos temas em destaque no Jornal da Meia-Noite. Sónia Jesus, a ex-concorrente do Big Brother, está preocupada com o bem-estar das filhas. Diz que as visitas de apenas 30 minutos ao pai podem ser difíceis para as meninas que sofrem com as saudades. Vitó está em prisão preventiva por tráfico de droga. Todos os pormenores também no Jornal da Meia-Noite, que vai começar à 00:30, logo depois do programa Ligador. Agora vai continuamos a olhar para o futebol, assim é que é, com a Andreia Candeias. E falávamos de Enzo Fernandes, o Porto ter-se-á intrometido nesta corrida que parecia liderada pelo Benfica, Zé, e falavas das dificuldades que o Benfica tem encontrado e que o Porto encontrará. Eu continuo a achar que o Benfica está à frente na corrida. Eu continuo a achar, sem desacreditar a informação que o Otávio trouxe. A questão que se coloca é muito particular aos dois clubes, mas muitíssimo particular, que é o poder de argumentação para convencer. Enzo Fernandes está deslumbrado e tem uma. Ou então, peço desculpa de dizer isto com a maior das vontades, não conhece a geografia e não faz ideia nenhuma de que país é Portugal e de como é que é o futebol em Portugal e de que, admitindo que o Futebol Clube do Porto possa estar interessado, do potencial de dois clubes como Benfica e Futebol Clube do Porto estarem interessados no seu concurso, quando tem à sua disposição um garantidamente, o outro provavelmente... Lúcio terá já falado até, disse Lúcio Gonzalez que falou com Enzo Fernandes e até o aconselhou a ir para o Porto. Sim, ok, percebo que o Lúcio Gonzalez faça isso, porque se for o Enzo Pérez a falar com ele, diz-lhe para ele vir para o Benfica, percebo isso. Agora, como é que um jovem futebolista que tem a Europa a seus pés, com dois grandes clubes da Europa, na presunção, volto a dizer, que o Futebol Clube do Porto está interessado no futebolista, quer continuar a jogar a Taça dos Libertadores e só está disponível em janeiro? É evidente que em janeiro nem Benfica nem Futebol Clube do Porto querem Enzo Fernandes, digo eu. E mais, com 20 milhões de euros no bolso, qualquer um dos clubes, se procurar bem, encontra no futebol... há pouco, desculpe interromper-te, que Rui Pedro Brás tem carta branca para chegar a esses 20 milhões. Para pagar a cláusula de rescisão.
E o negócio está muito bem encaminhado com o River Plate. As formas de pagamento não faço ideia quais são. Não sei se o River Plate quer o dinheiro a pronto ou se aceita em tranche. Mas que o Benfica já percebeu que, querendo o futebolista, está disponível para pagar os 20 milhões de euros. Agora, a questão é convencer o futebolista a vir para a Europa. Se ele não quer vir, se ele quer continuar a jogar a Liga dos... E perante o... E devo dizer... Desculpa? A Copa Libertadores. Sim, a Taça dos Libertadores. E devo dizer uma coisa. O cenário, neste momento, o Benfica até podia esperar por Enzo Fernandes para o início de janeiro. Porque tem uma série de futebolistas que lhe resolvem os problemas da zona intermediária. O Futebol Clube do Porto, ao perder Vitinha e Fábio Vieira, precisa rapidamente de jogadores para aquela posição. E, portanto, não sei qual vai ser o poder de argumentação de Rui Pedro Brás junto de Enzo Fernandes e de quem o representa e de, eventualmente, o Futebol Clube do Porto está mesmo interessado na sua contratação. Que a leitura, neste momento, é que o futebolista não quer vir e que o Benfica, é aquilo que eu sei, o Futebol Clube do Porto apareceu agora em cima da hora, vai deixar cair essa possível contratação porque não quer esperar 6 meses, não quer. Por acaso acho que valia a pena esperar 6 meses. Mas eu também acho que sim, o jogador tem muita qualidade. Agora... Surpreende, João, que o Futebol Clube do Porto aponte agora este jogador que já sabemos que há muito está a ser perseguido, por assim dizer, pelo Benfica. Eu diria que é o enésimo episódio de um clássico no futebol português, sobretudo nos últimos 30, 40 anos. Haver interesse do Benfica no jogador e o Porto tentar desviá-lo. Portanto, isso são muitos os desviou vários exemplos. Verdade. São vários os Rames, Radamel Falcão. Não me surpreende. Alexandre. Agora, a questão é a seguinte. A menos tenha havido alguma alteração, ou melhor, deixa-me dizer isto. Se fosse eu, 20 milhões eu dava. De facto, é um jogador que não engana. É evidente que nós no futebol sabemos que por vezes... O Benfica vai por dar. vezes, espera. E, portanto, não é pelos 20 milhões. Agora, o Benfica tem que começar já a preparar o início da temporada, que é de capital importância, porque está em causa a qualificação ou não para a Champions. A Libertadores, isto se o River Plate tiver sucesso, acontece em novembro. E, portanto, o jogador, de facto, só pode vir, e depois há um Campeonato do Mundo, só pode vir em janeiro. Ora, desse ponto de vista, não me parece que seja bom para o Benfica dar esse dinheiro e esperar todo este tempo, ou prender agora o jogador, digamos assim, e, portanto, com o tal pré-acordo, mas desejavelmente assinado e carimbado, não é? Mas o Benfica quer os jogadores para agora. E, portanto, acho que das duas uma, ou o jogador altera o seu posicionamento, e creio que o pai, que também tem alguma influência, por aquilo que tenho ouvido, altera o seu posicionamento nesta matéria e vem já, ou então não valerá a pena, e é preferível o Benfica virar-se para o outro mercado. Agora, creio que se existe este problema em relação ao Benfica, num eventual, que não me surpreende, interesse do Porto, o problema subsiste. E, Manuel, faz sentido o Futebol Clube do Porto? Abrimos este programa a falar das vendas de dois médios, de Fábio Vieira e de Vitinha, sendo Fábio Vieira mais avançado, talvez, mas ainda assim, com esta saída de Vitinha, e gastar agora 20 milhões, porque o River é isto que pede. Eu acho que o Porto não os tem sequer, e, portanto, não me parece que o Porto possa... Não tem? 20 milhões? Assim, no bolso. Então não dá a vender jogadores porque precisa do dinheiro. Então, mas agora vai entrar o dinheiro do Fábio Vieira e do... E mais um jogador que ainda vai sair. Foste tu que disseste e vai sair mais um. Eu Não disse foste? que pensava que para fazer o tal bolo Vai no ser mais mínimo um. de 70 milhões, o Porto ainda terá que vender Vai, mais um as informações que eu tenho é que vai vender mais um jogador. Vai investir também. Tenho a mesma informação que tu. Vendendo estes mais jogadores, eu não tenho Manuel, informação, são eu estou a pensar, eu não importantes e são falei com planeados. ninguém. E já agora são dois jogadores, penso eu, Fábio Vieira e Vitinha, que em termos de ordenados ainda não representariam encargos muito grandes ao Futebol Clube do Porto. Vêm da formação. Enzo Fernandes poderá querer um ordenado maior, tendo em conta a cobiça de outros clubes, não é? Obviamente. Faz sentido? Quer dizer, sentido, pela qualidade do jogador, fazia toda daquilo que são, talvez, as necessidades do Porto. A questão é muito esta, que o José Manuel pôs, que é... eu, de facto, não quero vir, quero ficar a jogar a Libertadores até o clube. Até que a voz mudou. Sim, Até defrontar o Palmeiras.
Mas eu acho que para o Porto há uma questão antes disso, que é de facto a questão financeira, que neste momento o Porto não está em condições de. Mas há um jogador fazer... disse aqui ainda há pouco que o Futebol Clube do Porto pode perfeitamente recuperar, que é o Sérgio Oliveira. Claro que pode, mas o Sérgio Oliveira tem um problema que é. Ganha muito. Ora, exatamente. Está bem, mas. Por isso é que Mas saiu do Futebol Clube do acreditas Porto. que Enzo Fernandes ganharia menos do que os 2 milhões que ganha Sérgio Oliveira? Em princípio ganharia. Ninguém da Argentina não vai ganhar essa semana. Calma, Geralmente. custa 20 Tirando milhões. o argentino Já se falou, por exemplo, da Juventus também estar atenta a Enzo Fernandes. Portanto, é já um jogador que terá propostas consideráveis, não é? Que pode ser mesmo impossível para clubes portugueses. Do ponto de vista financeiro, não acredito que o Porto tenha disponibilidade para isso, nem para pagar 20 milhões, nem nada que se pareça. E, portanto, não acredito que quer dizer, interessado estará, porque é um bom jogador. A informação que eu tenho é só essa, que está interessado. Que está interessado, obviamente, porque é um bom jogador e é um jogador que está na Argentina e, portanto, poderia ser previsto. Não era o primeiro, não seria o último, mas me parece completamente impossível neste momento para o Futebol Clube do Porto. Muito bem, vamos avançar com o exclusivo da CMTV. O Braga recusa ouvir a nova proposta do Benfica por Ricardo Horta. Ontem revelámos aqui na CMTV que Rui Costa não admitia dar mais do que 12 milhões de euros pelo internacional português. Esse valor é considerado insuficiente por António Salvador. Por isso, se o presidente do Benfica não se aproximar dos 20 milhões de euros, o Clube Minhoto fecha totalmente a porta a uma nova ronda de negociações. O jogador de 27 anos está nesta altura no impasse. Depois de ter jogado pela Seleção Nacional, está agora de férias. Aguarda novidades sobre o futuro. Nesta altura, o Benfica está já à procura de alternativas. João, concebes esta possibilidade de que, de facto, este negócio, que tem sido talvez o primeiro nome falado para o Benfica na nova temporada, caia? Olha, só trabalha bem, e aqui não importa se é Benfica ou o que for, mas a mim particularmente interessa-me, como é óbvio, o Benfica. Quem avança para um determinado dossiê, tendo sempre um plano B e um plano C, no mínimo. Portanto, desse ponto de vista, eu tenho que aceitar. Continua a ser minha convicção que o Ricardo Horta acabará por ser jogador do Benfica. Mais negociação daqui, mais negociação da acolá, enfim, mais intransigência ou aparente intransigência do presidente António Salvador, mais condescendência para aumentar do presidente Rui Costa. Eu creio que o Ricardo Horta, e será essa a vontade do jogador também, isso é importante levar em linha de conta, será jogar no Benfica. E, portanto, continuo a acreditar, embora admita que o Benfica utiliza um plano A ou B. 20 segundos apenas para dizer o seguinte. Claro que o próprio vai... Não é sobre os campeonatos. Não. 20 segundos apenas para dizer o seguinte. Claro que eu próprio vai perceber que estou a falar dele. Eu não vou dizer o nome porque não me autorizou. Eu há pouco recebi uma mensagem de um grande jogador do futebol português. Não está no ativo, mas já esteve e foi enormíssimo. Jogador que disse o Götze pode não vir, ou melhor, não virá para o Benfica. Se o Ricardo Horta for, fará um lugar com todo o propósito, porventura, até melhor. Sim. Estou a citar. Nestas não digo negociações... quem, porque acho que não é justo, não me deu autorização para o efeito, também não pedi, mas se calhar até dava. Otávio, já aqui avançámos, as contas do dinheiro que o Braga vai efetivamente recolher, ou que poderá recolher com uma transferência de Ricardo Horta, não são certas, mas o Benfica inclui também jogadores neste negócio, Gil Dias e Diogo Gonçalves. Parece-te que, nesta altura, António Salvador pode esticar muito a corda, até porque sabe que Ricardo Horta quer jogar no Benfica, não é? Ora bem, 3 semanas ou 4 semanas eu disse aqui qualquer coisa parecida com esta, que os jogadores, as duas peças que o Schmidt pediu ao Rui Costa era o Horta e era o Götze. Eu falei nisso aqui há tempos. Mas antes disso, deixa-me dizer uma coisa que depois eu vou-me esquecer e não vamos ter hipótese. São 30 segundos para dizer isto. Tem a ver com a entrevista de Luís Filipe Vieira. Só duas coisas. Foi deplorável aquilo que Luís Filipe Vieira, deplorável, de um gosto execrável, aquilo que Luís Filipe Vieira falou em relação ao Eusébio e ao João Malheiro. Execrável. Segundo ponto. É inacreditável como é que um antigo presidente do Benfica coloca em causa as Assembleias Gerais do clube.
quando foi falado na questão dos mandatos, mas isto com a Assembleia Geral e não sei o que, é inacreditável. Como é que o antigo presidente do Benfica faz uma coisa destas? As Assembleias Gerais dos clubes, mal ou bem, são tão se forem cumpridos todos os preceitos legais, são tão válidas como 50, 100 ou 4 mil sócios. Aprovações numa Assembleia de 50, 100 sócios são iguais a 3 ou 4 mil. É a Assembleia Magna desde que fossem cumpridos todos os preceitos legais. E Luís Filipe Vieira sabe muito bem disso. Foi numa Assembleia com pouquíssima gente que impediu, por exemplo, passou a questão dos 18 anos última revisão estatutária. Na última revisão estatutária que passou numa Assembleia Geral. 100 sócios estavam lá. Pronto. E subverteram completamente os estatutos. Portanto, Luís Filipe Vieira, como é que é possível que alguém que foi dirigente de um clube durante 19 ou 20 anos venha para uma televisão e perante milhares e milhares de benfiquistas fazer o que fez em relação ao Eusébio e ao Malheiro e pôr em causa a Assembleia Geral do clube. Agora vamos ao Horta. Em relação ao Horta, o que é que... Não, eu tinha que dizer isto porque ao Malheiro, eu estava na redação a ouvir isto e eu sei, fiquei mal disposto. Sem palavras, continuando. Em relação ao Horta, o Benfica mandou recentemente emissários saber se o Horta, se o Salvador podia deixar sair o Horta por menos de 20 milhões. E a resposta foi aquela que eu disse aqui na última vez que estive cá, foi um não perentório, são 20 milhões de euros e ponto final de parágrafo. Eu também disse, estou de acordo com o Malheiro, eu acho que o Horta mal ou bem vai acabar no Benfica, mas nunca será pelos 12 milhões, nem 13, nem 14 milhões. Uma coisa que o Salvador já fez, que eu chamo-lhe uma operação de charme, mas isto pode ser entendido como outra coisa, foi a renovação do André Horta. Exatamente. Ao renovar com o André Horta, o Salvador disse ao Ricardo Horta, atenção que comigo aqui, se não aparecerem os 20 milhões, tu vais continuar a jogar ao lado do teu irmão. Portanto, deu um sinal fortíssimo ao Ricardo Horta, tendo em conta as ligações que se sabe, a amizade que os dois irmãos têm e a possibilidade de continuarem a jogar juntos no Sporting Braga. Por isso, como eu já disse aqui e vou-me repetir também, isto vai ser a novela de verão Horta-Benfica, sabendo que o Benfica está mortinho por ter o Ricardo Horta. José Manuel Freitas, estas operações de charme, que podemos assim entender por parte de António Salvador, são suficientes? Porque sem desprimor para o Braga, que é um grande clube, o Benfica está noutras competições, ou tem a possibilidade de ir, por exemplo, para a Liga dos Campeões, além de ser o clube do coração, que poderá aqui pesar mais ou menos na escolha de Ricardo Horta, mas tem sempre algum peso. Arrisca António Salvador a ter um jogador contrariado na próxima época, ou não? Pode acontecer. O perfil do Ricardo Horta, como alguém disse aqui esta tarde, creio que foi Nuno Dias, ele não tem perfil de que seja homem para amoar, mas... Bom, o quadro é este. Essa operação de charme aconteceu já depois, tal como o Otávio disse, e eu confirmei através de outra fonte, nessa noite, aconteceu já depois do Ricardo Horta ter dito a António Salvador que quer ingressar no Benfica. A questão da não contratação até agora do Benfica, e eu não estou, neste momento já não estou tão convencido como estive de que Ricardo Horta podia ingressar no Benfica, assenta em 3 parâmetros que eu vou aqui dizer. O António Salvador não quer vender o passe do Ricardo Horta ao Benfica. Ponto final, parágrafo. Ao Benfica especificamente, ou não quer vender Ricardo Horta? Ele quer negociar o passe por alguém que lhe dê 20 milhões de euros. A verdade é que o Benfica está-lhe a oferecer 20 milhões de euros. 12 milhões em dinheiro e o passe de 2 futebolistas que estão avaliados em 8 milhões de euros, que é Gil Dias e é Diogo Gonçalves. E eu também ouvi ontem aqui uma conversa, creio, e também estou de acordo, acho que foi o Vítor Pinto que disse, ou foi na quarta-feira, o Diogo Gonçalves fez do Famalicão uma época espetacular, que não conseguiu repercutir no Benfica, mas que pode repercutir no Sporting Clube de Braga. Bom, segunda questão. Posso garantir que esta informação da CMTV, que eu nem sabia que tinham, mas eu também fui dentro das minhas limitações e disponibilidades, posso também aqui afirmar que Rui Costa não passa dos 12 milhões de euros. E, portanto, pode correr o risco de ir porque fazendo bem as contas,
com todo o respeito pelo futebol do Ricardo Horta, o Benfica com 20 milhões de euros, se calhar contrata um futebolista parecido com o Ricardo Horta, digo eu. E não estou tão de acordo com a opinião do João Malheiro. Götze é Götze, Ricardo Horta é Ricardo Horta. Não é bem a mesma coisa. Do meu ponto de vista, não é bem a mesma coisa. Só há aqui um pormenor que veio ao encontro daquilo que tu me colocaste na tua questão. Se até lá não houver um acordo entre o Benfica e o Sporting de Braga para a contratação do Ricardo Horta, quando começar a época no Sporting de Braga, Ricardo Horta está neste momento a gozar o seu período de férias, quando regressar ao trabalho vai perguntar ao António Salvador, então como é que estão as coisas? Eu já lhe disse que quero ir para o Benfica. Zé Manel, deixa-me acrescentar isto. Têm conversado. O Horta está de férias, mas têm conversado com o Salvador. Têm conversado. Ontem, anteontem. Bem, okay. E por aquilo que eu sei, o Horta sabe tudo o que se passa e o Horta está tranquilo em relação a tudo o que se está a passar. Ok. Mas há aqui... E depois, a questão depois é ir ao encontro daquilo que a pergunta que a André me colocou. Se o Ricardo Horta vai ficar contrariado no Sporting Clube de Braga ou não. Vamos ver. O Sporting Clube de Braga é o quarto grande do futebol português, tem uma determinada dimensão. O Ricardo Horta é a principal bandeira. Esta história do irmão lá continuar está bem, ajuda. É visto na cidade de Braga como a sua principal figura. É um futebolista de grande qualidade. Mas, com todo o respeito, o sonho do Ricardo Horta é jogar no Benfica. Ele sonha com os grandes palcos. E depois ter chegado à Seleção Nacional foi bom para o António Salvador continuar intransigente. Mas o Ricardo Horta aumentou a sua cotação e, portanto, não vai ser aqui uma questão muito fácil de resolver. A minha convicção já foi mais forte, como observador, eu não sou parte interessada de que o futebolista vinha para o Benfica. Agora, sabendo também que neste momento Rui Costa está intransigente em não passar dos 12 milhões de euros, eu não sei como é que isto se vai desatar, este mal. Manuel, podemos também questionar, o Benfica já fez muitas contratações superiores por jogadores, por exemplo, nos últimos anos, em termos monetários, não é? Fez várias contratações perto dos 20 milhões nos últimos anos. Por este jogador justificava ou não abrir uma exceção nesta época, porque sabemos que o Benfica não quer essa dinâmica de gastar tanto como tem gasto, mas por este jogador merecia ou não, Ricardo Horta, que fosse feito um esforço extra além dos 12 milhões? Da minha opinião, não. Muito claramente, já defendi aqui que em princípio, o Ricardo Horta não seria titular do Benfica. É a minha convicção, estarei errado, não sei. Melhor dar 20 milhões por Pedrinhos que vêm cá bater uma época ou duas, não mostram nada e são recambiados. Isso não foi o caso com o Rui Costa, foi com outros. O Yaremchuk deu 17 milhões e não foi titular em grande parte dos jogos. Do Cebolinha, que deram mais do que isso. Eu, pessoalmente, acho que o Ricardo Horta, independentemente de ser um belo jogador, não é, na minha concepção, um titular claro na equipa do Benfica. Tenho essa dúvida. Eu acho que é essa dúvida que tem também o Benfica, porque se tivesse a certeza de que o Ricardo Horta era titular, provavelmente teria outra ideia nas negociações. Acho eu. Portanto, porquê é que não vai por esta ideia? Qual a minha ideia? A ideia é a seguinte. Nós temos um jogador que é internacional, que voltou à Seleção Nacional. Jogou quantos minutos na Seleção Nacional? Não interessa, voltou à Seleção Nacional. Que nas últimas épocas tem sido um jogador regular a marcar golos e a fazer assistências. Sim. Não haverá aqui um preconceito do Benfica por ser um jogador português, só vale 12 milhões, porque se o Ricardo Horta jogasse, sei lá, num clube qualquer estrangeiro, se o Benfica quisesse contratar, não daria mais facilmente esses 20 milhões de euros. Mas o Benfica está a oferecer 20 milhões de euros pelo Ricardo. Não, desculpa, o Benfica está a oferecer 2 jogadores que não quer no plantel e mais 12 milhões em dinheiro. Mas o Benfica, se negociar os passos dos 2 jogadores, se calhar faz um Então que venda esses 2 jogadores primeiro e depois pega num cheque. Mas é isso que o Benfica não vai fazer. Mas que venda aos Gil Dias pelos 8 milhões. Porque eu acho que não há. Mais o Diogo Gonçalves pelos 8 milhões. Ganha 16. Ganha 16. Ganha 16. 8 milhões é a soma dos dois. A soma dos dois. Então que vendam os 2 jogadores por 8 milhões. Que os venda primeiro. Vamos ver quem é que nos paga. E depois que junte os 8 milhões aos 12, tem o chequinho pronto para o Braga e que entrega ao Braga.
Muito Estás bem. muito interessado nesta negociação. Eu acho que o Ricardo Horta é um jogador que, como já disse aqui... Mas eu não tenho tanta certeza como o Manel. Eu estou de acordo com o Manel. É um jogador que, para mim, entra de caras no 11 titular do Benfica do Roger. De caras. Muito bem, meus senhores, vamos voltar a falar de Benfica mais à frente. Vamos agora olhar para uma notícia que teve bastante eco na imprensa internacional hoje. Cristiano Ronaldo está a ser uma vez mais apontado ao Sporting. Desta vez é o prestigiado diário italiano La Repubblica que fala nessa possibilidade. A mesma publicação garante que a aventura de Ronaldo no Manchester United acabou, uma vez que o estilo de jogo do português não se enquadra nas ideias do novo técnico dos ingleses. Desta forma, o La Repubblica diz que Jorge Mendes já está à procura de soluções, entre elas o Sporting e a Roma. O jornal italiano lembra que o salário de Ronaldo é o principal entrave a um regresso ao Alvalade. O mesmo problema coloca-se à equipa de José Mourinho. Manuel, surpreende a fonte também, não é, da notícia, porque aqui e ali já tínhamos alguma imprensa internacional, vai sempre falando do Sporting, mas o La República dá quase como uma certeza esta intervenção de Jorge Mendes com o Sporting e com a Roma de José Mourinho. Quer dizer, eu acho que o Sporting, o Ruben Amorim, o ano passado foi muito claro. Se o ano passado não o queria, este ano também não me parece que o queira, não é? O ano passado disse que nem pensar que não estavam nessa fase de querer um Cristiano Ronaldo na equipa. Acho eu, quer dizer, não sei se terá mudado alguma coisa, a não ser o Cristiano ter mais um ano e qualquer coisa, que para o Ruben Amorim mudar, e salvo melhor opinião, quem manda no futebol do Sporting ainda é Ruben Amorim, tanto quanto é público e notório. E, portanto, não me parece que para o Sporting que haja dúvidas sobre aquilo que vai ser a equipa do Manchester United e que se o Cristiano Ronaldo tem ou não tem, enfim, lugar na equipa, no plantel de Ten Hag, os jornais ingleses têm posto muitas dúvidas nisso. Isto mesmo depois de Ten Hag ter já dito publicamente. O Ten Hag disse publicamente que... mas o Rangnick antes também disse uma coisa e o contrário às vezes, não é? Que uns dias elogiava imenso o Cristiano Ronaldo, nos outros dizia que não sabia bem onde é que ele podia jogar e tal, e depois tirava-o rapidamente, enfim, muitas vezes o substituiu, com sinais de grande desagrado da parte do Cristiano Ronaldo. E, portanto, não me parece que para o Sporting, para o Roma também não me parece que o Roma vá pagar 30 milhões por ano a um jogador. Não está nessa fase, acho eu. José Manuel Freitas, de alguma forma acabam aqui por desvalorizar esta hipótese, mas vai surgindo em cada vez mais meios e estamos a falar de um conceituado jornal, não é? Em Itália. Porquê é que achas que continua a ser feita esta associação? Para já fiquei bastante admirado do La República entrar por esta opinião, que não é um jornal, e o Manel pode falar melhor sobre isso, não é um jornal muito vocacionado para este tipo de... diário político. Sim, não é nada vocacionado para este tipo de situações. Depois, continuo a achar que o Man United quer ver esse livro do Cristiano Ronaldo. É a minha leitura. Apesar do Ten Hag diz contar com ele, parece-me que não há muita vontade de muita gente em Manchester de continuar com o Cristiano Ronaldo, digo eu. Depois, a questão do Sporting. Bem, se o Ronaldo viesse para o Sporting, era uma boa oportunidade para finalmente ser inaugurada a Academia Cristiano Ronaldo, que está por inaugurar, porque o Ronaldo tem tido uma agenda muito cheia e preenchida, e ainda não foi a possibilidade de o Sporting conseguir inaugurar a Academia Cristiano Ronaldo. Depois, estou de acordo com o Manel. Se o Ruben Amorim não criou... Isto não tem nada a ver com o Cristiano Ronaldo, com aquilo que ele vale, com os golos que marca, com a importância que tem. Eu também achava e continuo a achar que o Fernando Santos tomou a opção de ter deixado ir mais cedo de férias. Eu estava convencido que Portugal ganhava a Suíça sem ele a jogar. E Portugal não ganhou, porque se calhar a equipa não foi a mais indicada, mas o Ronaldo, como o Eusébio, não são eternos. Mas achas que se Cristiano Ronaldo chegasse ao pé de Frederico Varandas e dissesse eu quero voltar ao Sporting, sem qualquer compromisso de ordenado, o Sporting pagaria o que pudesse pagar? Ruben Amorim não o queria? Andréia, acho que arranjar uma complicação do tamanho do mundo, a sério. Eu também acho. Porque eu acho, é a minha convicção,
e não tem nada a ver nem com uma parte nem com a outra. Eu acho que o Ruben Amorim nem lhe passa pela cabeça a possibilidade do Ronaldo alguma vez integrar uma equipa do Sporting treinada por ele. Era Ronaldo entrar por uma porta e o Amorim ia sair por outra. Provavelmente. Independentemente da... E depois tem outra coisa. Eu também não acho que o Ronaldo, sinceramente, com todo o respeito, com toda a simpatia, com toda a dedicação que ele tem pelo Sporting, que quer, nesta fase da sua carreira, voltar a jogar em Portugal nesta altura. E, portanto, acho que esta notícia é um pouco disparatada. Pode ter aqui a ver com alguma influência vinda de Inglaterra, mas surpreende-me muito que tenha sido La República a publicar isto e não acredito de todo que o Cristiano Ronaldo, ao sair do Man United, venha jogar para o Sporting. João, até porque se abriu aqui uma nova possibilidade, arquivado que está agora o tal caso de uma alegada violação de Cristiano Ronaldo a Catherine Mayorga, esse caso já foi arquivado. Havia sempre esse problema e esse entrave para uma ida, por exemplo, para o campeonato nos Estados Unidos. Agora, com esse processo resolvido, é mais uma porta que se abre, não é? E vemos várias estrelas internacionais optarem por esse mercado. Sim, é mais uma. Claro que o Cristiano Ronaldo não é eterno, mas também não é menos verdade que ele continua com números interessantíssimos. Ainda agora foi para o escolhido pelos colegas de profissão e atividade, escolhido para o melhor 11 na Inglaterra. E com o devido respeito aqui pelos meus colegas de painel, esta coisa de se o Cristiano Ronaldo viesse, o Ruben Amorim saía, francamente, quer dizer, eu acho que não me parece que seja muito razoável. Mas ele disse, claramente. Quem é que disse? O Ruben Amorim, há um ano e qualquer coisa, falou-se nisso. Ele disse, nem pensar, não estamos nessa fase. É um tipo de jogador que não... Não acho que seja. Foi o que ele disse. O Cristiano Ronaldo é tão grande, e tem uma... Quer dizer, ficará para sempre ligado à história do... Pois, era muito maior que o Ruben Amorim. Colocarmos a questão nesses termos, a mim dói-me a alma. E enfim, não tem nada a ver com o Benfica. Quer dizer, agora veio, era uma atrapalhada, era um problema... Bem, claro que eu acho que não vem, mas não vem por... O Cristiano Ronaldo não é só aquilo que ele ofere, dado pelo clube. Quer dizer, há toda uma máquina... É uma verdadeira máquina à volta dele. Máquina no sentido empresarial. Não achas que essa máquina é demasiado grande para um país tão pequeno como o nosso? Claro que sim. Era por aí que mas é isso. E já não nos States. Já não nos Estados Unidos. Portanto, é muito bem colocada a questão pela Andréia. Já não nos Estados Unidos. Agora, deixa-me dizer o seguinte. Mas, por absurdo, ou em tese, se viesse para o Sporting, a despeito dos seus 36, creio eu, feitos em fevereiro, 36, acho que é a idade do Cristiano Ronaldo, marcava 37. Marcava à vontade 30, 40 golos ao serviço do Sporting. Muito rapidamente, não sei se queres acrescentar alguma coisa àquela frase que está ali. Ele persegue sobretudo um objetivo que é de um golo. Ele já bateu vários recordes, ainda... Gostaria de chegar ao golo 1000, isso sinceramente parece-me difícil. Ele está neste momento com 820 por aí, não é? Portanto, 180, para quem já tem 37 anos, parece-me difícil, mas uma coisa é certa: ele não desiste de nada. É a têmpera dele e, portanto, não sei o futuro, não sei o que irá acontecer, não faço ideia. Ele quer continuar a marcar golos, quer. Primeiro ponto de ordem: eu considero o Ronaldo um dos melhores jogadores que eu já vi na minha vida. Neste momento. O Ronaldo já não é, nem de por sombras, o melhor jogador do mundo, como diz o Fernando Santos. Já não é. Se o Ronaldo não encaixa no estilo de jogo do Manchester United, segundo as notícias que vieram a público, muito menos encaixa no estilo de jogo do Ruben Amorim. Eu acho que o Sporting quer... Eu acho, é certeza. O Sporting quer que o Cristiano Ronaldo volte para o Sporting. Mas como, entre aspas, um dos donos da SAD do Sporting. O Ronaldo acho que será bem-vindo no Sporting se, por exemplo, a Uldimo vender parte da participação e o Ronaldo ficar um dos acionistas de referência do Sporting. Muito bem. E José Manuel Freitas, tens novidades sobre o processo de David Neres? Reforço do Benfica? A informação que eu tenho em absoluto é que o David Neres, faltam ultimar pequenos pormenores para se tornar jogador do Benfica. Mais uma operação conseguida com todo o êxito pelo diretor desportivo do Sporting Lisboa e Benfica, Rui Pedro Brás, que é muito criticado por muitas pessoas, mas... O que é que foi? Nada, é com o Brás.
Estás a abrir os braços. O Brás começa por ser alguém que já não devia ter estado no Benfica ao ter percorrido, entre aspas, com o treinador que lá estava. Eu sou presidente. Desculpa, foi o que disse o Luís Filipe. Mas o que o Luís Filipe Vieira diz não se escreve, digo eu. Isso é muito fácil de dizer. Mas aquilo que o Brás disse. Isso é muito fácil de dizer. Aquilo que o Brás disse no balneário. Deixem-no lá desabafar, sem estar na presença do treinador principal. Mas qual é o problema? Isso era motivo de despedimento imediato. O diretor-geral do futebol do Benfica. Despedimento imediato. Otávio, mas espera aí, onde é que nós estamos? Foi o diretor-geral do futebol do Benfica que disse no balneário deixa lá os jogadores. Mas quem é que sem a presença do treinador principal. Mas o treinador... É funcionário do clube, anarquicamente é a pessoa mais importante. O treinador principal... Os desabafos Mas deixas-me falar ou não? Espera aí. Os desabafos sobre a prestação de jogadores, de colegas de equipa, fazem-se na frente de treinadores. Não é na frente dos adjuntos. Eu tenho estado de acordo com o João Malheiro, desculpa lá, porque tu és muito indelicado muitas vezes. Já parei. Desculpa. Continua. Vamos lá ver uma coisa. Quem é que era o treinador principal naquele jogo do Benfica? João de Deus. Não estava lá. João de Deus. O treinador é que principal não liderou o estava Benfica lá. naquele jogo. Não venhas com essa conversa para atacar o Rui Pedro Brás. Não estou a atacar, estou a dizer aquilo que eu faria. Eu estou à vontade. Eu também podia fazer uma declaração de intenções em relação ao Rui Pedro Brás. Neste momento não faço, nem quero fazer. Mas eu não faço, da mesma forma que eu critico, também lhe digo que ele tem valor. E acaba de fechar mais um negócio para o Benfica, mais resolveu um problema intrincado com o Shakhtar Donetsk, porque resolveram o problema do Pedrinho com o acerto das contas relativamente ao David Neres. E, portanto, essa conversa de que o Rui Pedro Brás já devia estar na rua, porque é que Então, mas porque é que o Sr. Luís Filipe Vieira não o demitiu? Boa pergunta! Porque é que não o pôs na rua? Pergunta! E porque é que o Rui Costa lhe dá confiança? Boa pergunta! E porque é que o Rui Costa faz dele o diretor desportivo? Totalmente de acordo contigo. Estamos conversados. Depois daquilo que ele fez, de acordo com aquilo que disse o Luís Filipe Vieira, também não sei se foi assim. Em relação ao miúdo que vendeu para o Arsenal... Mas tu achas que isso é mesmo assim? Foi mesmo assim? Tu achas que foi mesmo assim? Estou-te a dizer que temos alguém que disse mas como é que o presidente do Benfica chancela uma transferência que é feita por um funcionário? Mas tu achas mesmo que foi assim? Estou-te a dizer o que ele disse. Mas está bem, ok. Tendo em conta aquilo que ele disse, não interessa. Agora, voltando à conversa, o senhor Rui Pedro Brás, no dia da confusão, em que disse deixem o homem desabafar, era só a figura mais importante do Benfica dentro do balneário. Diretor-geral do futebol. Quer tu queiras, quer não. Permitiu um desabafo sem estar na presença do principal treinador do Benfica, do treinador do Benfica, Jorge Jesus. Desculpa lá, por carga d'água é que o Luizão ia mandar calar o Pizzi. Se quem mandava mais dentro do balneário naquele momento era Rui Pedro Brás. Deve ter pensado duas vezes e bem. Não fazes desabafos sem o treinador principal estar presente. O treinador principal do Benfica não estava, mas estava alguém que ele confiou. Tu queres comparar a figura de Luizão à figura de Rui Pedro Brás? O que é que Rui Pedro Brás representa para o Benfica? Zero. É mentira isso que estás a dizer. O que é que Luizão representa para o Benfica? Dos jogadores mais titulados da história do Benfica, em que alguém que chegou ao Benfica depois de andar nas televisões, encapotado. Isso é outra história. Isso é outra história. Isso é outra história que o Benfica devia ter analisado e não sou eu. Isso é completamente demagógico que estás a dizer. Eu sou eu que vou analisar as opções do Benfica. Comentador independente para passar a cartilha do Benfica. Zé Manuel Freitas, pelo amor de Deus. Por amor de Deus. Já agora... Não é por amor de Deus. André, desculpa lá. Não é por amor de Deus nada. Não sou eu que vou fazer juízos de valor sobre as contratações que os clubes fazem das pessoas. Mas eu não estou a fazer juízo de valor. Estou a dizer o seguinte. Se eu fosse presidente do Benfica... Mas tu não és presidente do Benfica. Depois daquilo que aconteceu no balneário, Rui Pedro Brás nem mais um minuto ficava no Benfica. Desculpa lá. Tu não podias ser presidente de clube nenhum com esse tipo de discurso que estás aí a ter. Com esse tipo de discurso não podias ser presidente de nenhum clube. Desculpa lá. Desculpa lá. Alguém que desautoriza uma figura do Benfica. Nos negócios Neres. Mas qual desautorização? Andréia, desculpa lá. De uma vez por todas. Mas qual figura do Benfica? Luizão é uma figura do Benfica. O Rui Pedro Brás, naquela altura, era o diretor-geral do futebol. Sim. Então pronto. E depois, que permite desabafos sem estar na presença do treinador principal. Sem estar na presença do treinador principal. Pelo amor de Deus. Não é deixe disso, não é a minha opinião e a tua é outra. Pronto, e acabou. Muito bem, eu quero ouvir também a opinião do João em relação à prestação de Rui Pedro Brás nestes dois negócios, e falo de Neres e também de Everton, que sai por 16 milhões para o Flamengo. Olha, eu tenho a minha experiência no Benfica, evidentemente no Pelouro, a comunicação. Na altura o futebol eu vi quando sofria o diretor-geral do futebol, António Simões, por vezes para colocar por vezes não, quase sempre,
para colocar jogadores excedentários, jogadores que por esta ou por aquela razão não importava continuar a ser no plantel, para não dizer daqueles que eram adquiridos. Portanto, sei bem quão difícil é este trabalho. E, portanto, subscrevo aquilo que aqui foi dito pelo Zé Manel, até neste sentido, e até poderia ir mais longe. Evidentemente que se... Primeiro, Rui Pedro Brás está no Benfica, quem o levou foi Luís Filipe Vieira. Ponto 1. Ponto 2, se vendeu o Nuno Tavares à revelia de Luís Filipe Vieira, a culpa não é, e se manteve no Benfica, a culpa não é de Rui Pedro Brás, é de quem presidia na altura, que era Vieira. Ponto 3, Vieira, e mal disse aqui que Rui Costa não queria Rui Pedro Brás, até sabia a pessoa com quem tinha falado. Não tinha nada que falar disso, e sem criar fraturas no Benfica. Mas é ser verdade, Rui Costa, a trabalhar com Rui Pedro Brás, mudou de ideias. Mudou de ideias. E só pode ter mudado de ideias, naturalmente, pela competência de Rui Pedro Brás. Depois, acho uma ordinarice, até porque me atingi diretamente. E note-se, eu não tenho nenhum relacionamento, eu não falo com o Pedro Brás há 6 anos à vontade. E foi uma vez ao telefone, há 6. Portanto, estou perfeitamente à vontade desta matéria. Mas sinto-me atingido quando ouço o Otávio Lopes dizer porque era comentador. Eu também, antes de ir para o Benfica, Mas já era representa do Benfica, era Zé. comentador na T. Calce. Era Representa do Benfica. comentador da TSF, comentador independente. E era sócio do Benfica. Muito bem. Para além de sócio ali do querido, na altura não presidente para Manuel Queiroz, etc, etc, etc. E acho que consegui ser um comentador independente, apesar de ser benfiquista. Porque acho que todos os jornalistas, diga-se o que se disserem, têm clube. O que não quer dizer que as suas publicações ou as suas intervenções sejam sempre de apologia Muito bem, ao clube Manel. da sua simpatia. E estamos Portanto, aqui é uma a afronta, uma falar ofensa. de Rui Pedro Brás, não era o tema, mas acabámos por falar sobre isso e sobre Luizão. Já agora, Rui Pedro Brás vê este papel reforçado nestes negócios que são importantes, independentemente do cargo poder não ser tão importante como era. Luizão, à partida, faz o caminho inverso, vai ficar mais afastado do plantel. É um sinal de qual é a leitura de Rui Costa em relação ao passado? E peço uma resposta rápida. Eu tenho muitas dúvidas sobre as pessoas que desbloqueiam negócios assim, sem. Mas ou há interesse ou não há interesse. Quer dizer, colocar o Everton Cebolinha não é propriamente uma coisa que seja o jogador da seleção do Brasil. Parece que seja. Quer dizer, fazer a troca, evidentemente, Pedrinho pelo Neres. Bom, aparentemente sim, o Luizão faz outro caminho. Não sei qual vai ser a estrutura do Benfica, na verdade, com o Lourenço Coelho. Eu espero para ver. Muito bem, vamos todos acompanhar esses desenvolvimentos. Nesta edição da Liga de Ouro demos algumas novidades, como a corrida por Enzo Fernandes. O Futebol Clube do Porto está também atrás desse alvo do Benfica. Todos os detalhes, se não os viu, pode sempre ver através das gravações automáticas da sua box. Já a seguir, chega ao Jornal da Meia-Noite com a Daniela Pelé.